Fala pessoal, seja bem-vindo em mais um episódio do Fala Que Eu Te Indico. E hoje eu estou com um cara que é um vendedor nato, já virou um grande amigo, Diego Rodrigues, o cara ali que ele é diretor comercial, né, lá da WSP, da WhatsApp, né, para aqueles que conhecem. A WSP hoje é todo o ecossistema de vendas, né, tudo que gerencia ali os canais digitais da WhatsApp. Do nosso, né, grande mentor Flávio Augusto. E ele também é sócio do Flávio em um novo grupo de mentoria na MLS que vai ensinar, né, profissionais aí a criar seus grandes times de venda, criar processos, criar de fato a máquina de vendas, tudo isso que eles trouxeram, né, desse grande case da WhatsApp. Então estou aqui, muito obrigado. Valeu, por essa Felipão. Participação. Obrigado Diegão, pelo convite, cara. uma grande honra ter um vendedor nato aqui, né? Só nesse meio tempo a gente já vendeu um monte de coisa um para o outro aqui, Sim. Já vendemos para outras pessoas também. E vendedor tem essa mania, né? De criar ideia e sair vendendo, né? Antes da ideia tá pronta, né? Exatamente, o vendedor tá o tempo todo pensando em que pode vender, o que você pode oferecer para resolver o problema das pessoas, né? E com isso, obviamente, a consequência é a gente ganhar dinheiro, né, Felipe? É bom ganhar dinheiro. O dinheiro vem depois, né? Primeiro Exatamente. A gente cria uma ideia, vende a ideia, aí depois a gente descobre que a gente tem que entregar a ideia, né? Exatamente. Isso eu vejo como uma característica nata de vendedor, né, cara? Todo vendedor ele é muito bom para vender ideias, para vender, tipo, sonhos. Eu sempre vi o perfil do vendedor como um grande vendedor de sonho. Apesar que ele tem que vender um sonho para ele mesmo, né? Ele tem que acreditar que ele vai conseguir, que ele vai chegar naquela situação de vida, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, é engraçado, né? As pessoas perguntam o que você vende. E esse lance do vendedor de sonhos, ele explica muito do que a gente faz. Porque hoje a gente vende, dentro da WhatsApp, por exemplo, nós vendemos o sonho da pessoa. Ser promovida, ganhar mais, ter acesso a novas oportunidades a partir do aprendizado de uma segunda língua. Mas tudo que a gente vende, na verdade, a gente está resolvendo a dor, o sonho ou a necessidade de uma pessoa. E por mais que, né, não seja um sonho em si, é uma necessidade que a pessoa tem. E o vendedor, para ele mesmo, ele tem que vender o sonho da mudança de vida que a área de vendas traz. Porque eu tive minha vida transformada através da área de vendas, você também teve sua vida transformada através da área de vendas. E a área de vendas, ela tira as amarras, ela tira o seu limite, né? Se você tem um produto bom e tem um mercado para isso, você consegue entregar esse produto, você não tem limite, literalmente. Você consegue alavancar sua vida num patamar que, sei lá, a gente que vem da base, a gente que vem né, que vem de família mais humilde, são patamares que a gente nunca sonhou em atingir. Então, a área de vendas, ela realmente traz esse sonho para o vendedor da mudança de vida. Sim. E eu sempre falo, né, que a parte comercial, eu falo que é a melhor forma de a gente ser sócio, né, de uma pessoa, porque, cara, o que a gente ganha como comercial, muitas vezes o dono da empresa não ganha como resultado. Exatamente, cara. Né? Exatamente. Só que o cara que que ele não é empreendedor, ele só tem a visão do vendedor, ele acha às vezes que tipo assim, tô ganhando pouco, mas quando ele vai para o empreendedorismo, que ele vai colocar lá as despesas, o investimento, o risco do negócio, ele no final das contas ele olha assim e fala assim, nossa, era melhor ter sido vendedor. É melhor continuar. Quando o cara aqui é vendedor e quer empreender numa empresa, dependendo do modelo de negócio, ele pensa, pô, cara, eu ganhava mais quando era vendedor mesmo. Cara, eu comecei a empreender muito cedo e eu fui descobrir que empreender custa caro, que era melhor ser vendedor. Por quê? Eu falei assim, cara, vendedor, você vai lá no máximo, você gasta a sola do sapato, você vai pagar o seu almoço, mas ali você já tira o seu lucro já de imediato. Agora, para empreender, você tem que colocar dinheiro no negócio, você tem que contratar pessoas, às vezes a pessoa que você contratou não é o perfil certo para o negócio, não dá resultado, aí você tem que aí você tem que fazer um investimento, às vezes, no marketing, em alguma coisa. Então, tipo assim, você faz um investimento tão grande, e muitas vezes você fala com a pessoa assim, cara, eu estou investindo num negócio aqui que ele vai dar um retorno em 6 meses. Já é o sonho, porque na maioria das vezes a pessoa costuma investir e ter um retorno em 1 ano e meio, 2 anos. Você vai ver a média das franquias, eu não sei se você já olhou alguma franquia para comprar, mas o payback mesmo, o retorno mesmo daquele dinheiro que o cara investiu, no mínimo aí que eu vi é 15 meses. E deixar claro pra galera, né? Isso não é para desencorajar em ninguém deixar de empreender. Sim. Muito pelo contrário, a gente tá falando da área de vendas, que é um potencializador de qualquer negócio. Obviamente é o coração ali do negócio, porque se você não vende,
você não traz cliente para a empresa, você não consegue fazer a empresa sobreviver. Então, talvez uma dica para o empreendedor, foca no comercial. Na venda. Foca na venda. Porque o restante, cara, você contrata um bom contador, você contrata um bom RH, você contrata um bom profissional de TI. Agora, não dá para você terceirizar o pulmão, né? o pulmão, exatamente. Flávio fala muito Traz isso, né? recurso. Não dá para terceirizar o pulmão, Não dá para terceirizar. Então, não é para desencorajar ninguém a Sim. empreender, que empreender é muito bom se ver livre do sistema, né? E você, através do seu esforço, atingir seus objetivos. Mas dentro de empreender, eu escolho sempre se manter no comercial. Mas eu falo que a melhor forma de empreender é vendendo. É vendendo? Com certeza. Com certeza. Porque você não precisa, né, muitas vezes fazer um investimento, você tem uma base, igual uma metodologia que vocês usam lá que eu acho incrível, é você pegar a base de contato do cara e ele começa a vender primeiro para os amigos dele. Exatamente, cara. Que é totalmente diferente. Exemplo, quando eu comecei mesmo, quando eu me descobri como vendedor com 19 anos, eu fui vender consultoria do Serasa. Cara, como que eu ia usar minha base de amigos para poder vender consultoria do Serasa? Eu só ia ter que lembrar quem tinha alguma empresa. Mas na parte do WhatsApp, do inglês, cara, todo mundo precisa. Inglês, exatamente. Então é fácil. Agora, você também, se você não vender para os seus amigos, é que pode existir. Não, na verdade é assim, Felipe. Você pode até não vender para os amigos, mas os seus amigos conhecem pessoas que precisam aprender inglês, com certeza. Seus amigos conhecem pessoas que precisam do seu produto, que possa ter interesse no seu serviço. Então, na verdade, o nosso contato inicial ali, inevitavelmente surgem algumas vendas, mas o objetivo principal é multiplicar os contatos. Porque assim, se eu quero vender um curso de inglês, você fala inglês? Não. Que é isso, Felipe? Você não fala inglês, cara? Depois nós vamos conversar, hein? WhatsApp online. Mas eu sei que você conhece um monte de gente que não fala inglês. Então, mesmo que fosse outro produto, pense em outro produto aí. Por exemplo, a sua empresa de... A plataforma de WhatsApp da SegSmart. SegSmart. Pô, quantos vendedores você conhece que pode utilizar essa ferramenta? Muito. A sua outra empresa do caminhão. Plataforma de venda de proteção para caminhão. Então, cara, dificilmente você não vai conhecer nenhum caminhoneiro, né? E mesmo que você não conheça, você tem um primo, um tio, um amigo que tem um amigo caminhoneiro. Então, cara, mas eu acho da multiplicação de contatos, você consegue expandir o seu mercado sem depender de marketing, sem depender de lançamento. Isso foi o primeiro modelo que eu vi da WhatsApp que virou uma chave gigantesca na minha vida. Por quê? Quando a gente bateu aquele papo, que você foi me explicar sobre o programa de mentoria, eu já sou fã e acompanho o Flávio desde 2015, né? Tive a vida transformada pelos conteúdos do Flávio e tudo. Eu falei, cara, como assim você pega a sua base de contatos, começa a prospectar, e por mais que aqueles seus contatos podem ser pessoas que não comprem, ele sabe quem compra. Ou seja, a sua base de lead infinito começa dali. Como que foi essa virada? Tipo, de onde que vocês tiraram isso? Cara, na verdade o Flávio faz isso há 30 anos, né? Então, desde da empresa que ele trabalhou antes de fundar o WhatsApp, ele já utilizava essa técnica. E já usava o modelo de venda por indicação já desde lá do orelhão? Desde o orelhão. Por quê, Felipe? O vendedor que aprende a gerar contatos, ele é um vendedor livre, cara. Ele pode começar do zero quantas vezes ele... Pega essa aula aí, já virou aula aqui o negócio. Quantas vezes forem necessárias, ele inicia do zero. E o que eu falo livre, né? O que eu quero dizer com o vendedor ficar livre? Ele não depende do marketing, ele não depende da empresa. O lead tá muito ruim, estão me passando lead ruim. Cara, isso não existe dentro do nosso modelo. Porque o mercado é muito grande. Desde que você trabalha dentro de um mercado que tem a necessidade do seu produto, cara, você tem uma capacidade de geração de lead. Eu tenho pessoas, tem uma menina muito boa no meu time, o nome dela é Janaína. Dentro da nossa nomenclatura lá, tá na categoria de gerente. Ela, assim, quando ela tá vendendo e ela tá, sabe, quando ela tá com aquela lista meio saturada, que a galera não tem um perfil financeiro condizente ou que não tem muito interesse, ela elimina aquela planilha e inicia uma nova do zero. Esses dias tem um caso bem interessante. Ela falou, cara, eu quero entrar na linha de engenheiro, porque os caras da engenharia precisam de inglês. Olha ela isso. começou a fuçar o LinkedIn dela, ela viu um amigo de infância da irmã dela, tava lá no perfil dele que ele era engenheiro, mandou uma mensagem, oi fulano, tudo bem? Posso falar com você? Me passa o seu WhatsApp, eu preciso falar com você. Ele, lógico, tá. Oi, tudo bem? Lembra de mim? Eu sou irmã da fulana e tal, que não sei o quê, ela estudou com você. Lógico que eu lembro. Gerou uma conexão. Cara, gerou conexão. Ele passou ali uma lista de uns 50 engenheiros para ela. Ela fez lá umas 20 vendas daquela lista e, obviamente, foi multiplicando. Então, assim, a gente consegue gerar
leads do zero. Sim. Esse é o ponto. E o Flávio faz isso há 30 anos. Cara, e às vezes as pessoas, eu falo, né? As pessoas começam a criar bloqueios e começam a criar objeção. Tudo o cara quer criar algo difícil, né? Para poder gerar uma complexibilidade. Mas o negócio é muito simples. Eu posso te falar um case que eu vi nascer do absoluto zero dentro do Klex Club, cara. O Flávio, no primeiro ano, assim, ele ensinou toda a máquina da WhatsApp, como que funcionava, a parte de recrutamento, a parte, tipo, tributária, toda a estratégia. O Marquinhos, sócio do Pablo Marçal, eles compraram uma seguradora. Essa seguradora, de 2018 até 2023, ela tinha 5 mil clientes. Só vendia rastreador. O Marquinhos pegou todo o método da WhatsApp. Da WSP. E aí, esse método, ele aplicou para novos executivos. Ou seja, ele formou o cara para vender seguro, que nunca vendeu, às vezes, tipo, nada na vida. E aí ele ensinou o cara a gerar uma base infinita de leads. Todo mundo já falava, ué, como assim gerar uma base infinita? Foi exatamente esse método. Você pega a sua base, liga para os seus contatos. Quantos contatos que você tem hoje que não tem nenhum tipo de seguro? Hoje o mercado está 70% dos veículos no Brasil não tem seguro. Ou seja, a cada 10, 7 não tem nenhum tipo de seguro. Então você imagina a sua base de contatos. Quantos contatos você tem? Quantos amigos? Quantos amigos tem 100, você tem? Você tem 1000. Imagina o tamanho do público. Sim. E aí desse público eles começaram a gerar essa máquina de geração infinita de lead. Porque você tem, vamos supor, 1000 pessoas ali. E depois daquelas 1000 pessoas você já vai construindo novas indicações, igual ela fez aí com o engenheiro. Cara, você tá louco. É interessante a gente até explicar um pouquinho pra galera aqui. Né, ele modelou a WSP, que é a Wiser Sales Platform, que é a nossa plataforma de vendas, da qual eu sou o diretor comercial lá na WhatsApp. Lá a gente pega pessoas que precisam gerar uma renda, ter uma renda extra, quer trocar de emprego, quer ter uma renda principal porque não tem uma fonte de renda. A gente ensina essa galera a vender dentro da nossa técnica dos 7 passos. Não dá lead para esse cara vende, ganha dinheiro, traz faturamento para a empresa. Aí, ó, você que tá sofrendo com o seu vendedor, que só reclama porque não tem lead, que o lead está desqualificado, o lead está frio, os caras têm uma máquina infinita de lead fazendo o cara usar a própria rede de contatos para poder. Porque tem processo, a gente tem um processo, tem metodologia para isso. Então eu faço um processo seletivo sem custo, ó, empresário, presta atenção, hein? Processo seletivo sem custo, ou seja, me custa zero trazer esses candidatos. A gente traz ali um número alto de candidatos a custo zero. Eu apresento o projeto, o canal de vendas, o plano de negócios para ele, como ele pode crescer, o quanto ele pode ganhar. Não cobro nada desse cara, inclusive, não é marketing multinível aqui, é um canal de vendas ativas. Eu treino esse cara por 3 dias, solto esse cara para vender a partir da lista de contatos que ele tem no celular dele. E, cara, muitos deles vendem e avançam dentro do plano de negócios nosso, tem as vidas transformadas aí. Sabe por que a gente não tá achando vendedor no mercado? Tá tudo vendendo lá pro Diego. Tudo vendendo de casa, home office, plataforma, plano de carreira. Agora eu entendi por que tá faltando vendedor no mercado, tá tudo vendendo o WhatsApp. E a WSP foi responsável na pandemia por aumentar o faturamento da WhatsApp em 20 vezes, cara. Quando as escolas fecharam, o Flávio pensou, cara, o que eu vou fazer? Vou deixar a empresa falir. 20 vezes. Exatamente. Ele ficou pensando, o que eu vou fazer? Ele anunciou no Instagram dele, falou, ó, vou criar uma plataforma de vendas, eu vou te treinar, eu pessoalmente vou te treinar. Foi 2019 ali. 2020, cara. 2020. 2020. A entrada da pandemia foi 2020. Ele falou assim, eu vou te ensinar a vender e vou te dar a possibilidade de vender os produtos digitais da WhatsApp e você fazer uma renda extra. Você já estava nessa época? Não, foi quando eu entrei. Ah, é? Foi em 2020. Então você já entrou já nessa revolução toda? Eu entrei no primeiro anúncio do Flávio, foi um easter que ele fez ali no Instagram, falando que ia fazer um processo seletivo para uma plataforma de vendas que ele estava criando. Ele ia treinar a galera para poder vender os produtos digitais e fazer uma renda. O que eu pensei? Isso, eu não tinha experiência com vendas. Eu tinha, né? Já te contei um pouquinho, né? Com 7 anos de idade eu vendia cocada na praia. Mas, não, assim, não tinha experiência. Eu não tinha uma experiência comercial, empresarial, vamos falar assim. Mas quando eu vi e falei, pô, treinamento de vendas de graça com Flávio Augusto, eu quero. Né? Aí fui me inscrevi. Aí fui aprovado no processo seletivo, então eu entrei na primeira turma da WSP. E aí fomos construindo ali o canal, atingindo o resultado. E foi o primeiro modelo que nasceu. Foi o primeiro modelo que nasceu.
Então você entrou para ser vendedor, no caso. Eu entrei para ser um agente de vendas, para aprender a vender o Uhum. produto. Aprendi a vender, e eu falo isso com toda modéstia, mas são fatos, são dados. Me tornei o vendedor número 1. Comecei a formar times comerciais e vai fazer 5 anos agora que o meu time é o número 1 da empresa de vendas. Que isso. Então, tudo isso aconteceu nesse período de 4 anos e pouco, vai fazer 5 anos agora em junho. E naquele período da pandemia, quando as escolas fecharam, a WSP foi responsável por aumentar o faturamento da WhatsApp vendendo o WhatsApp Online. Cara, 20 Então salvou a vezes. empresa da falência, encheu o caixa, né? Porque a maioria das empresas estavam falindo, fechando, imagina. Todas as escolas, todas as escolas praticamente. fechando. E o caixa da WhatsApp crescendo. E aí foi que foi adquirindo outras empresas, foi crescendo, o Grupo Wise Educação foi crescendo mais. Ele já estava partir dessa preparado? plataforma. Quando entrou a pandemia, já tinha os cursos online? Cara, Porque o modelo era tradicional, era você ia até a escola, tinha um professor, você tinha um método. exatamente. A gente tinha 400 escolas físicas espalhadas Ah. pelo Brasil, né? Em outubro de 2019 foi lançado o WhatsApp Online, antes da pandemia. Quando foi em março de 2020, lockdown. Então o timing foi assim, perfeito, né? Por isso que o Flávio fala, muita gente pensa que é sorte, mas é visão, né? Óbvio que ninguém vai prever uma pandemia, mas ele já teve a visão de criar um produto digital antes de se falar em pandemia. Quando veio a pandemia, ele já tinha um produto. Agora ele falou, cara, como que eu vou vender? Por quê? Tinha um monte de franqueado de escola, e para fazer essa virada, imagina, o cara para vender um curso presencial, muitas vezes ele demonizava o curso online. Então para fazer esse cara virar a chavinha, é um pouco difícil. Pô, cara, eu vou criar um time novo. Eu vou treinar essa galera, vou recrutar gente na internet, Isso. vou treinar essa galera, vou ensinar eles a vender e vamos ver o que vai acontecer. Aí, buf, explodiu, cara. Explodiu de vendas, assim. Foi nessa leva que eu me formei aqui junto com o Flávio. Aham. E aí fui atingindo os resultados, avançando e cada vez me aproximando mais dele, né? Caramba, que incrível. E essa parada de você pegar o cara, colocar ele para falar com a base de contatos, gerar o referido, isso já existia antes ou vocês criaram isso juntos? Como que foi isso? Não, é a técnica que o Flávio aprendeu quando ele fundou o WhatsApp, né? Óbvio que teve mesmo? alguns ajustes, a gente vai melhorando, vai... Se eu não me engano, antes eram 5 passos, Uhum. agora são 7 passos, né? Mas essa parte dos referidos, desde a época que ele trabalhava lá na outra empresa, antes de fundar o WhatsApp, ele já fazia isso. Desde quando eu acompanho o Flávio, conheci ele em 2015, né, e tive a grande transformação de vida ali a partir de 2016, eu implementei o modelo de venda por indicação por causa do Flávio, porque ele falava muito sobre isso. E é interessante, Felipe, porque nesse momento muita gente deve estar pensando assim, pô, mas cara, como que assim, pegar contatos? Eu não passo contatos, né? Uhum. E aí tem um ponto que eu falo nos meus treinamentos que é interessante, né? As pessoas têm que aprender a aprender. Eu brinco com eles, né? Eu falo, ó, com todo respeito, eu vou te ensinar a aprender. Tem coisas que a gente tem que acreditar ou não, opcional, e tem coisas que a gente tem que entender. Você falar que Deus existe, é opcional, o cara pode acreditar ou não, vai depender do contexto dele, da Sim. fé, da cultura. Eu acredito em Deus, Uhum. mas eu tenho amigos que são ateus. Sim. Então, dentro desse contexto, se Deus existe ou não, cabe a pessoa acreditar ou não. Eu acredito e respeito quem não acredita. Ponto. Uhum. Agora, se eu falar pra você que essa camiseta é preta, por mais que a pessoa que está nos assistindo agora tá com o monitor quebrado e não mostre a cor preta, ou ele tem um tipo de daltonismo, nem sei se existe isso, um tipo de daltonismo que não enxerga a cor preta, não muda o fato dessa camiseta, dessa camisa social ser preta. Então ele não tem que acreditar, ele tem que entender que é preta porque isso é um fato. Uhum. Então, dentro desse. Eu falo isso pra galera para preparar eles, porque muita gente pensa, cara, como assim pegar contato? Nós temos 90% de efetividade na nossa técnica de referidos. Ou seja, de cada 10 pessoas que eu falo, 9 eu consigo pegar 20 contatos. Obviamente, se eu aplicar a técnica, né? E tem técnica para isso. Não é simplesmente, ô, Felipe, me passa 20 contatos aí. Você vai falar, pô, 20 contatos? Que queira aprender inglês? Pô, mas eu não conheço 20 pessoas que queiram aprender inglês. Eu nem sei se eu falo com 20 pessoas por dia, né? Você vai pensar. Mas não, nós temos uma técnica, eu te direciono com voz de comando, até que você esteja com a sua agenda de telefone na sua frente, aí que eu vou falar dos contatos. Cara, eu vou te falar, a primeira vez que eu tive acesso a essa técnica foi 2023, quando eu entrei lá pro Clex Club do Flávio. E eu fiquei assim, eu entrei porque, cara, eu recebi tanto valor, teve tanta coisa que o Flávio ensinou, que eu apliquei, que mudou minha vida, que eu fiquei naquela parada de, tipo, retribuir. E meu sonho era fazer parte de um grupo, eu tava sonhando um dia que o Flávio ia lançar alguma coisa. Então eu entrei, não sabia nem que ia ter lá dentro, sabia que era bom.
E aí na primeira reunião presencial, o Flávio fez inclusive a simulação exatamente isso daí, cara. Do 7 E aí eu lembro até hoje deles falando, cara, indicação você não pede, você pega. Exatamente. Como assim? E aí eles fizeram uma simulação, eu coloquei no meu canal do YouTube, para quem quiser procurar lá, tá Felipe Ottoni, aí pode colocar indicação, porque aí tem esse método deles ensinando. Cara, era incrível, porque é exatamente isso, é voz de comando. Felipe, você usa iPhone ou Android? Eu lembro até hoje. Cara, tem um maisinho na sua tela? Clica no maisinho. Agora seleciona 20 amigos. Ou o pessoal, eu falei, gente, eu sou muito de fazer conta, né? Falei, gente, tem 100 empresários que pagaram 200 mil, os caras pagaram isso tudo para poder aprender e tão louco com o método de venda da WhatsApp. Eu falei assim, é real mesmo o negócio desse? Tipo assim, como que as pessoas estão pagando tão caro para poder aprender algo que antigamente não era valorizado? Exato. Minha mãe falava comigo que se eu não estudasse eu ia virar vendedor igual meu pai. E vendedor era aquela, né? O pessoal falava assim, não deu certo na vida, virou vendedor. Quando eu entrei como se diz, num grupo daquele, eu vi os caras loucos para poder aprender as técnicas de vendas, o modelo da WSP, e tudo isso eu fiquei, cara, realizado, que eu falei, cara, eu não tô acreditando que tem pessoas que estão pagando tão caro para poder aprender isso daqui. E aí você pensa, cara, é caro, Felipe? Não. Não é caro, porque o retorno é muito grande. A gente sempre fala, né? Caro é o valor que você paga, barato é o retorno que você recebe. Então é o seguinte, hoje o cara vira para mim e fala assim, cara, eu vou te cobrar 200 mil, eu vou te cobrar 1 milhão, eu vou te cobrar 10 milhões. Eu só falo assim, a pergunta é, qual o retorno que eu vou gerar disso daí? Exatamente. Cara, se você aplicar, eu tenho X, Y, Z. Hoje tem muitas pessoas que ficam assim, indignadas. O cara fala, velho, como que você tá 3 anos no Clex, como que hoje tá 400 mil reais, como que você paga? E as pessoas, elas às vezes tentam assimilar o valor, né? Isso é o valor de um apartamento. Exatamente. Fala assim, só que um apartamento não vai me dar o retorno do que o conhecimento e esse ecossistema me gera. É investimento. É investimento. Entendeu? É investimento. É CAC mesmo. Eu faço um investimento, estou num ecossistema monstruoso, aprendendo o que às vezes muitas das pessoas não têm noção da transformação, que é um método desse de vendas da WSP. Cara, o que eu te falei, eu vi lá o Pablo Marçal e o Marquinhos saindo de uma empresa que, tipo, tinha, né, desde 2018, 5 mil clientes, que hoje os caras devem estar com, sei lá, mais de 500 mil clientes, cara. Sim, Se transformaram em uma das maiores seguradoras do mercado. Os caras fizeram o maior movimento. Olha para você ver, aplicando algo que muitas vezes as pessoas não valorizam. Não valoriza. Que é um método de vendas. E você vê, cara, vende curso de inglês, vende seguro de carro, vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Vende qualquer coisa. Porque dentro depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Dentro da mentoria, onde a gente trabalha com processos de venda, formação de times comerciais, enfim, a gente tem vários clientes, desde cidadania espanhola até um programa de ajuda para as mães cuidar dos filhos. Então tem cada um dentro do seu segmento, do seu infoproduto, do seu produto, do seu serviço, implementando essa técnica e já tendo resultado de imediato. Entendeu? Montando um comercial ativo. Absurdo. Paga enfim, é absurdo, cara, porque hoje dentro da WSP, a gente conta ali com algumas milhares de pessoas, né, de vendas ativas, e o custo é quase que um CAC zero. Obviamente nós pagamos o comissionamento para o vendedor. Mas, cara, imagina, eu não tenho custo no processo seletivo, eu não dou lead para esse cara não tem salário, ele não tem ajuda de custo. Eu pago um comissionamento agressivo, obviamente, pelo resultado que ele gera. Pelo resultado que ele gera. E eu ensino esse cara, a partir dos contatos dele, multiplicar e cada vez vender mais. E muitas vidas são transformadas, cara, porque é venda. Além de ser vendas, é vendas de um formato livre, onde o cara não depende de marketing, não depende de alguém dar lead pra ele. E você sabe um negócio que uma vez a gente estava conversando no Flex e veio uma virada de chave muito grande. A gente estava falando sobre os bilionários brasileiros. Quando a gente selecionou assim, a gente falou assim, cara, você já percebeu que todo grande bilionário brasileiro, ele tem uma máquina de vendas com um time comercial, o cara tem um exército de vendedor? Vamos falar, o CIMED teve agora o João Adib no último evento. Cara, ele tem um exército de vendas.
que são as farmácias, que são os representantes que atendem a farmácia. Vamos falar outro cara, João Polinário, tem um exército também de franqueados ali. E outra, o canal dele que mais vende nem são as franquias, são a plataforma, são os afiliados, né? Às vezes as pessoas, elas falam, time comercial, mas o cara que vende através de uma comissão, né, ali o afiliado, aquela comissão que você recebe por indicar um amigo para comprar uma panela da Polishop ou para comprar um determinado produto dentro da Magazine Luiza, tudo é o mesmo método. A diferença é qual é o programa, né? Como que o cara forma esses vendedores, né? Exatamente. E dentro do nosso formato, cara, a gente vende curso presencial nas escolas físicas, a gente vende o curso online, a gente vende o live, que são aulas ao vivo com professores. A Conquer, né? O Inside Sales da Conquer utiliza esse mesmo método. Inclusive o Wendel esteve lá com a gente, cara, incrível, avançou, fez da base. O Wendel foi vendedor lá com a gente. Aprendeu a metodologia, é muito bacana, cara. Nossa, quando ele pegou um top 3 lá, que a gente tem uma gamificação, ele pegou o top 3, cara, foi incrível. Muito bacana, que a maioria das pessoas não o conhecia ainda. Então, a prova total, o Mad Coffee, Conquer, o WhatsApp, o próprio Vende-se, que mais? A Trinca, inclusive, utiliza todo esse método. Então, falando de exército de vendas, o Flávio tem um exército de vendedores em vários canais, em várias empresas. Todo negócio que ele investe é o mesmo modelo. Trabalhando dentro da metodologia que fez ele virar bilionário, cara. É o que você falou, né? O primeiro bilhão do Flávio veio com 7 passos, com a venda ativa. Não foi com Orlando City, não foi isso, aquilo. Foi com curso de inglês. E não é o curso de inglês, é a metodologia de vendas, o processo de vendas. E, obviamente, não só o processo de vendas, como a liderança também. Sim. Porque o Flávio é um grande líder, cara, um grande formador de pessoas. Ele é um excelente vendedor, cara, um dos melhores vendedores que eu conheço, mas mais do que isso, ele é assim, absurdo a habilidade dele de gestão de pessoas, de extrair o melhor da pessoa, de desafiar, de fazer o cara avançar. Foi o que ele fez comigo, cara, ele me transformou. Minha vida mudou aos 37 anos de idade, quando eu conheci o Flávio. Que foi meu processo de transformação, foi através da AWSP. Cara, e de fato é aquela história da águia dele, né? Eu nunca me esqueço da história da águia e da galinha. E comigo foi essa transformação em 2015. Eu me sentia, vamos falar assim, uma galinha estranha, né? No meio de um monte de galinha. Eu sentia que eu não fazia parte daquilo ali. E aí quando eu vi o vídeo do Flávio, o Flávio falando que o vendedor é o cara mais importante, que empresa... como se diz, o maior foco do cara tem que estar na venda, que se não vender quebra, que todo mundo é vendedor, o médico é vendedor, o advogado é vendedor, todo mundo vende alguma coisa, ou você vende hora, ou você vende um serviço, ou você vende um produto. Exatamente. E aí eu tive esse despertar, cara, que aí eu vi um bilionário, com B, valorizando, e ele falando, cara, você não tem limite. Você é uma águia, pô, você não tá no meio dessas galinhas aí, você não é uma galinha estranha. Você nasceu pra voar mesmo. E aí quando eu vi isso, cara, foi uma virada de chave muito grande, porque eu tava quase acreditando que venda não era algo que se dava para construir uma carreira. Falo, né, a gente é acostumado a ouvir, né, vai virar engenheiro, vai virar médico, né, o filho já cresce, o pai e a mãe já tava assim, não, vai virar doutor, né, já tenta embutir aquilo na cabeça do filho. E eu nunca vi ninguém falando assim, não, meu filho vai virar um vendedor. Nunca. Nunca. Entendeu? E aí eu vejo que isso está muito ligado a resultado. A minha mãe mesmo, que falou isso quando eu tinha 12 anos, você não gosta de estudar, você vai virar vendedor igual o seu pai. Hoje a gente dá risada, né? Que aí eu falo que hoje com o resultado, minha mãe fala assim, ainda bem que você virou vendedor. Porque o resultado é a única coisa que muda. Exatamente. Né? E aí esse despertar do Flávio, esse negócio assim, cara, de fato eu não sei explicar. Hoje eu vejo que a maioria das pessoas que inclusive estão no Clex são pessoas que tiveram acesso, igual eu tive, através de um conteúdo que gerou um gatilho, começou a acompanhar o Flávio, começou a implementar algumas coisas nos negócios deles e hoje os caras são gigantes. E pessoas que saíram do absoluto zero. Sim. A transformação que a área de vendas traz, cara, ela... Assim, de verdade eu não consigo enxergar em outra área. Eu também não. E assim, não é que eu queira valorizar porque a gente trabalha na área de vendas, Sim. Não é nada disso. Mas de forma racional mesmo, de forma racional. Eu lembro que trabalhei muitos anos no Grupo Carrefour, né?
Desde os meus 14 anos de idade foi meu primeiro emprego registrado. E quando eu já estava, enfim, 15, 16 anos de Carrefour, já trabalhava na matriz e tudo, e eu via os diretores, e eu falava, cara, diretor, os caras, na época, né, eu saí do Carrefour em 2017, tá falando de 8 anos atrás, né, um pouquinho, 8, 9 anos atrás. Eu olhava os diretores e os caras, né, diretor de loja, tem toda aquele glamour dentro de um varejo, né, o cara é diretor e tal. E eu me lembro muito bem, cara, os caras ganhavam salário baixo, entendeu? Eu tenho amigos engenheiros que têm um salário baixo. Hoje eu tenho pessoas no meu time de venda, sem faculdade, muitos não terminaram nem o segundo grau. Tem uma história bem interessante que é do Ian, que esse menino morava na favela do Chapéu Mangueira, na comunidade de Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. O cara limpava a piscina e trabalhava de mototáxi na comunidade, ganhava R$ 2.000 por mês, pô, sei lá, 1, 2 meses atrás o cara tirou R$ 16.000. Hoje mora no Campolim, no bairro Nobre, no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, né, que tá hypada aí na internet. O cara mora no bairro Nobre de uma cidade excelente, cara, de uma cidade muito boa. 3 vezes mais que um engenheiro. Cara, eu tenho amigos meus engenheiros que não ganham R$ 16.000 no mês, cara. E o cara ganha, cara, sem ter estudos, sem ter uma faculdade, sem ter uma experiência. O cara mal sabia falar e obviamente, não é uma crítica, mas dentro da cultura na qual ele vivia, sim, dentro do ambiente que ele estava, falava muita gíria, e aí você vai liderando o cara, através de uma metodologia, inclusive de liderança, vai liderando o cara, vai ensinando ele, cara, ó, corrige isso daí, isso, talvez falar isso pega mal, né, ajusta isso daqui. Hoje o cara é outra pessoa, velho, o cara transformou a vida dele, e tá crescendo cada vez mais, daqui a pouco vira um franqueado aí, porque dentro do nosso plano de negócio o cara pode chegar à franquia, sim, e aí muda completamente, já mudou a vida do cara, o cara sai de uma favela a morar num bairro nobre, sim, de uma cidade interior de São Paulo. Sim. Através das vendas, cara. Das vendas. Não, venda é poderoso demais. Eu falo assim, é a única profissão de fato que você consegue ver um cara que, né, às vezes não tinha tanta perspectiva e o cara consegue virar um bilionário, velho. Tem uma frase do Flávio que eu sempre guardo comigo, que ela é muito poderosa também, né? Ele fala, o cara que sabe vender, ele não depende mais de emprego nenhum. O cara que aprende a vender, ele não depende mais de emprego. Ele não passa fome, ele não passa fome, não depende de emprego. E o cara que sabe, além de vender, formar vendedores, fica multimilionário. O Rick Chester falou um dia um negócio muito engraçado. Ele falou assim, cara, eu descobri que dava pra ficar rico como vendedor. E aí eu descobri que dava pra ficar bilionário ensinando as pessoas a se tornarem vendedor. Dá pra se tornar mais rico ainda, formando outras pessoas. Exatamente, cara. E eu falo que a grande virada de chave na minha vida foi porque eu descobri, né, juntando essa questão da paixão por vendas e o alcance da internet, eu falei, cara, existe uma forma diferente de vender que é muito mais poderosa de alcançar pessoas, de achar o meu cliente, porque venda é técnica. E eu falei, cara, o segredo é você prospecta, gera oportunidades, gera negociações e X fechamentos. Só que a internet é aquele negócio, você consegue chegar num número de pessoas muito grande, igual o modelo de venda em cima dos contatos. O cara vai lá e te passa 20 contatos, o outro te passa mais 20, o outro te passa mais 20. E aí aquilo ali gera um volume de cotações, de propostas, de negociação gigantesco. E aí quando eu peguei isso, eu falei assim, cara, beleza, primeira transformação, comecei a vender muito pela internet. Cara, eu lembro que 2016... fizemos a primeira campanha, colocamos R$600, em um final de semana veio 300 propostas. E aí eu contratei uma vendedora, que era uma vendedora de semijoias, eu não podia errar, não tinha dinheiro para poder contratar errado, contratei essa menina, comecei a gerar os leads, porque aí nessa questão desse encontro com o marketing digital, eu comecei a aprender essa parte da prospecção. E aí, na hora que eu joguei esses leads na mão dela, ela foi negociando, conversando com os caras, e ela conseguiu gerar um resultado no primeiro mês, o que um vendedor na rua, batendo porta, prospectando o cliente, demorava 6 meses. Então o alcance foi muito grande e a transformação foi muito grande, entendeu? E o negócio que ela era advogada, pô. Hoje a gente tem, né, com acesso, a gente estava até conversando mais cedo no almoço hoje, sobre a tecnologia. A gente é da época que não tinha o celular ainda. Sim. Hoje, através da internet, através da tecnologia que nós temos, você consegue alcançar qualquer pessoa praticamente. Caraca, é absurdo. Então, você consegue, da sua casa, através de uma técnica de vendas, multiplicar o seu faturamento. Então, você tendo ali vendedores vendendo o seu produto, seu serviço, treinados,
né, sendo liderados principalmente, você ali junto com eles, você consegue escalar seu negócio assim, cara, muito rápido. E como que funciona esse processo de vocês, de achar esses vendedores? O que vocês fazem hoje, assim, para poder fabricar esses caras? Cara, o grande erro do cara que quer ter um time de venda bom é querer contratar um vendedor bom. Cara, vendedor se forma. Você forma um vendedor bom. Você não vai achar um vendedor bom no mercado. Porque se você é um excelente vendedor, aí eu vou lá e te contrato. Né? Pô, Felipe, vem trabalhar comigo aqui na minha empresa, estamos vendendo aqui, sei lá, copo com água e tal, e estamos faturando muito, você vai ganhar muito dinheiro aqui. Aí, beleza, quanto você vai me pagar? Sei lá, 10 mil reais. Você entrou aqui, você começa a vender, você é um cara muito bom e tudo mais. Aí o Pablo vai lá e fala assim, Felipe, vem pra cá, cara, eu te pago 15. Você vai embora, entendeu? Sim. Agora, quando você forma um vendedor dentro do seu mercado, ensinando sobre o seu produto, dentro da sua cultura, esse cara, ele vai crescer com você, ele vai ser grato a você, ele vai se sentir pertencente àquele ecossistema. Pega essa chave aí, tá? Vocês que ficam aí disputando o vendedor aí, ou perdendo o vendedor o tempo inteiro, vocês estão formando um cara errado. Tá formando o cara errado, às vezes não dá visão de futuro pro cara. Porque independente, vendas, enfim, qualquer área, se você ou você tá lá pelo dinheiro, ou você tá lá pela sua visão que você pode conquistar algo a mais, crescer, ser promovido, avançar, crescer pessoalmente e profissionalmente. Só que se você não oferece pro cara de forma clara, objetiva, nada subjetivo, meritocrático, um plano de carreira que o cara sabe o que ele precisa fazer para ele ser promovido e chegar no ponto que ele quer, e ele tá lá só pelo dinheiro, você vai perder esse cara pra concorrência que vai oferecer 500 reais a mais para ele, É isso aí. R$ 1.000 a mais para ele. Agora, com você, como um empresário, o que você precisa ter? Primeiro, um processo seletivo eficiente, através de um método que funciona. Dentro do nosso processo seletivo da WSP, como eu te falei, o meu custo é zero dentro do processo seletivo da WSP. Eu não dou lead pro cara, eu não pago salário pro cara. Então, assim, O pessoal já tá bugando o tempo todo com essa informação. Não dou lead, não pago salário, não dou fixo. Eu ajudo o cara a vender o meu produto, ele ganha dinheiro, fica feliz, eu formo esse cara, eu treino esse cara, ele vai estar ali se transformando, porque vendas transforma, né? A gente tá aqui conversando super confortáveis, né, cara? Mas há 5 anos atrás lá, apresentar um trabalho na faculdade era aquele suador, aquele nervosismo, né? Desenvolve a comunicação, desenvolve a oratória, poder de persuasão, capacidade de negociação, enfim, você vai formando esse cara dentro do seu ecossistema e aí você consegue aí bons vendedores. Então, muitos médicos, se não tiver no consultório agora atendendo, não consegue ganhar dinheiro. exatamente. Então, assim, o que nós fazemos, respondendo diretamente a sua pergunta? Vendedor não tem perfil. Qualquer pessoa pode aprender a vender. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Vendas é técnica, fome e gestão das emoções. A gente tem uma expertise muito grande em ensinar técnicas de vendas e principalmente ajudar o cara a arrumar a cabeça. Gestão das emoções. A gente consegue trabalhar bastante. Treinamento de mentalidade. A gente tem uma mentalidade, eu sei que essa palavra tá meio desgastada, né? Mas um mindset forte ali de protagonismo, de independência, sabe? Só depende de você. A gente mostra pro cara que só depende dele. A gente mostra pro cara que ele é capaz. Só precisa da fome. Então, assim, a gente consegue recrutar pessoas, vai dando novas referências para ela, para que ela aguce a fome dela, para que ele tenha vontade de atingir o resultado que ele quer e crescer e se desenvolver ali dentro. A gente prepara todo o ecossistema. O único ingrediente que nós não temos é a fome do cara. Então não tem perfil, não tem área de formação específica, não tem experiência prévia com vendas. Eu tenho um menino dentro do meu time que ele chegou ao nível de gerente com 16 anos de idade, cara. 16 anos de idade. Brincando. Diogo Peterson, o nome dele. Hoje ele tá mais velho, obviamente. Ele entrou lá no começo. Cara, 16 anos de idade, ele chegou ali na nossa categoria Black, né? Que é como se fosse um gerente comercial. E tem uma senhora, que eu não vou falar o nome dela, né? Vai que ela se ofenda. De seus 60 a mais. Que também chegou a gerente, cara. Dona de casa. Que Entendeu? isso? Dentro de uma técnica escalável, replicável, simples, objetiva. Então o método funciona tanto para o cara de 16 quanto da senhora mais de 60 a mais, exatamente. Então, assim, a gente consegue literalmente ensinar, a gente consegue ensinar qualquer pessoa a vender literalmente. Rapaz, fiquei imaginando minha avó agora me ligando. Ô filho, você ainda não fez seu curso de inglês e tal? Caraca, bicho, que algo... Que Cara, negócio forte. Dentro da minha equipe, obviamente tem pessoas que entram e saem, mas teve uma senhora de 71 anos que fez venda, cara. 71 anos. Sério? Sério, cara. Então, assim, vendas dá essa oportunidade para as pessoas.
Porque a pessoa às vezes não teve oportunidade na vida, viveu num contexto onde ela só tinha que trabalhar para sobreviver. Então trabalhou aí no mercado de caixa, como eu fui dentro da caixa do Carrefour, trabalhou aí de repositor, trabalhou aí numa padaria, enfim. Não teve muitas oportunidades de se desenvolver profissionalmente. Não teve oportunidade de estudar. E aí ela entra para a área de vendas e ela aprende a vender, cara, ela tem a oportunidade de conquistar o que ela quiser. Não tem Não limite. tem limite. Você tá falando, mas tá passando um filme na minha cabeça, porque você tá contando as experiências aí, eu tô lembrando da minha experiência. E, cara, o primeiro despertar que eu tive foi, foi com 12 anos de idade, né? Meu pai já não tinha condição, nunca, né, pôde dar videogame, dava assim, a gente passou uma necessidade e quando ele pegou com 12 anos e me entregou meia, eu lembro até hoje o custo da meia, 2002, o custo da meia era R$ 1, ele comprava em Juiz de Fora e falava assim, você vai vender por dois, R$ 1 é meu para pagar a meia e outro R$ 1 é seu. E eu saía com meus irmãos muitas vezes para poder vender. Vendia em torno de 20 meias por dia. Esses tempos atrás, calculando isso, eu falei, caraca, bicho, eu ganhava vintão por dia. Deixa eu ver quanto que era o salário mínimo na época, era R$ 200. Falava eu, com 12 anos, eu ganhava 10% de um salário mínimo. Será que um engenheiro, que um médico, quanto que ele ganhava naquela época? Será que, né, quanto que era o salário desse cara naquela época? Então, assim, venda é transformador. Você pega uma pessoa com 12 anos, que era o meu caso, ganhava por dia 10% de um salário mínimo. Salário mínimo. Que negócio poderoso. E aí, depois de muito tempo, aí eu fui trabalhar, tive minha primeira carteira assinada com 16 anos, fui trabalhar numa indústria lá de uns amigos lá em Minas, os caras assim, incríveis. E aí com 19 anos eu saí para me poder ir para o Paraná, por causa da minha esposa, na época a gente namorava, eu queria resolver o meu problema, que é ir para o Paraná, ficar perto dela. E um dia eu conheci um cara que foi vender um plano do Serasa na empresa. Nisso eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa, eu preciso gerar alguma renda para eu poder ir para o Paraná. Minha motivação era essa. O cara virou para mim e falou assim, cara, as pessoas costumam ganhar dinheiro comigo, vendendo esse produto. Da mesma forma que eu vendi para o seu tio aí que você trabalhava no financeiro, você consegue agora vender isso aqui para outras pessoas. Eu falei, como funciona? Aí ele foi me apresentar um modelo, do mesmo que vocês contrataram, você só vai fazer a mesma coisa para outras pessoas. Eu falei, cara, mas por que as pessoas compram? Porque elas têm muita inadimplência, você vai ensinar elas a consultar o cliente antes de entregar o produto para ela, você vai ensinar ele a recuperar aquele cliente que está devendo. Eu falei, caraca, incrível. E quanto que eu ganho? Eu falei, varia, você pode ganhar de 300 a 700 reais por cliente. Só que a gente tinha contratado, então eu já estava calculando o valor que a gente tinha pago, aquele valor de comissão. Eu falei, cara, é isso. Eu saí do emprego, saí lá do meu tio e tal, falei, tio, ó, quero ir embora, vou embora, tô apaixonado e tal, vou pro Paraná. E aí esse cara me levou para poder fazer um treinamento. Só que, cara, ele falou, Felipe, eu não acreditei em você, cara. Eu falei, mas por que, Samuel? Por que você não acreditou em mim? Cara, a gente passou 2 dias rodando de carro. Eu fui visitando cliente por cliente com você do meu lado. Você não abriu a boca para falar um A. Tanto que ele só me contou essa história depois de um tempo. Ele falou assim, eu fiz o menor treinamento que eu já fiz na minha vida. Eu normalmente levava a pessoa durante uma semana. Eu te levei durante 2 dias e te soltei numa quinta-feira. E te falei que você tinha até sexta-feira que vem para me entregar um contrato pronto e assinado. Sabe qual que foi o resultado disso? Eu saí e aí ele me ensinou a técnica. Eu prospectava, visitava, de uma loja para outra, e aí gerava aquela emoção na pessoa. Quando a pessoa se interessava, eu gerava aquela emoção de desconto. Então, tipo assim, custava 700, mas era 100% meu aquela adesão. E eu podia gerar, tipo assim, cara, a gente tá com uma promoção aqui, eu vou ligar pro meu gerente aqui e vou ver se eu consigo manter, porque ela acabou agora. E eu liguei para esse cara, depois de 2 horas. Falei, Samuel, eu tô com um cliente aqui, eu lembro até hoje, era uma madeireira lá em Anchieta. Samuel, eu tô com um cliente aqui, cara, ele tá precisando do sistema, ele tá com muita inadimplência, ele não tá consultando os clientes dele. E, cara, você tem como fazer aquela condição para mim? Eu sei que acabou, que você falou comigo que eu não podia mais te pedir nenhum caso, mas, cara, eu não tinha nem fechado com o cara ainda, ele olhando para mim. Cara, eu fechei com ele aqui 590. Cara, mantém para mim, por favor, sério, é o último caso aqui que eu te peço.
Eu não tinha fechado com o cara ainda, só Sim. que ele tava olhando para mim. Sim. E eu tinha que gerar emoção nele falando com o meu gerente. Aí ele deu risada do outro lado, ele falou, você tá brincando comigo, né? Ele falou assim comigo, e eu segurando firme aqui, não, sério mesmo, vou fechar com ele aqui agora, esse é o último caso. Cara, saí, peguei o dinheiro, 590 conto. Sabe quanto eu ganhava para trabalhar 30 dias no escritório do meu tio como financeiro, que é uma construtora? R$ 700. Cara, quase Em 2 horas em eu 2 ganhei horas, 590 quase o que você reais. fazia no mês. Primeira coisa que virou para mim, eu falei, Vou ficar rico. em 2 horas eu ganhei praticamente o que eu ganhei num mês. Eu não acreditei, cara. Em 2 semanas eu fiz R$ 3.000. Cara, é Foi incrível. transformador. Sabe o que esse cara virou pra mim e falou, você tá... Cara, eu não acreditei em você. Você ficou 2 dias calado. Eu falei, eu fiquei prestando atenção em tudo. O meu caso foi assim, cara. Como eu falei, né? Com 7 anos vendi cocada na praia. Mas, enfim, passamos muita dificuldade, eu, minha mãe e meus irmãos. Então comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? Fui trabalhar no depósito de areia e pedra, fui entregar marmita de bicicleta depois. Aí até 14 anos que eu podia trabalhar registrado naquela época, entrei no Carrefour. E aí fui seguindo ali, sempre totalmente out do comercial, né? Totalmente fora. E eu sempre tinha essa vontade, sempre tinha essa vontade. Quando o Flávio lançou a plataforma, eu falei, cara, curso de inglês, né? Vamos vender curso de inglês. Aí comecei a ligar pro amigo, liguei pra galera do Carrefour que tinha trabalhado comigo, vendi pra primo, enfim. Quando eu olhei o administrativo, porque hoje tudo online, obviamente, né? Eu olhei assim, eu falei, cara, R$ 4.500 na primeira semana. Eu falei, cara, 4 mil... Ó, meu último salário no Carrefour em 2017 era R$ 8.000. Bruto, né? Pegava uns 6 na mão ali, tirando desconto e tudo mais. Eu falei, cara, R$ 4.500 em uma semana. O primeiro mês, eu fechei R$ 15.000 no primeiro mês de vendas. Individual, não tinha time, não tinha nada. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, se eu multiplicar isso aqui, eu tô rico. É a primeira coisa que o vendedor pensa, né? Como assim, velho? Eu lembro que na época o produto custava, acho que era R$ 85 por mês. Minha comissão era R$ 150. Eu não lembro exatamente, mas acho que eu fiz 28 vendas na primeira semana. Eu falei, cara, 28 vendas. Quando eu olhei assim, R$ 4.500, eu falei, cara. Aí beleza, eu falei, vamos ver semana que vem, né? Vai ser começo e tal. Semana que vem, 20 vendas, outra semana. Aí quando fechou o mês ali, 18 mil, lembrei. Confirmei na memória aqui, R$ 18.000 no primeiro mês. E eu olhei o administrativo assim, 18 mil, eu falei, cara, ainda 18 mil por mês? Eu ganhava 8 no Carrefour pra trabalhar ali 220 horas, né? Era 44 horas semanais. E, cara, trabalhando no telefone de casa, fazendo meio período, porque eu tinha outro trabalho. Que isso. Então era só ali das 6 às 10 que eu trabalhava e final de semana eu dava um gás. Eu falei, fiz 18 meses, 18 mil. Eu falei, cara, que isso, cara? Eu tô rico nisso aqui, vou ficar rico. E aí o mês seguinte, outro mês, e as coisas foi crescendo muito, cara, porque é essa sensação de liberdade que você sentiu. Você falou, cara, eu ganhei R$ 500 em 2 horas. Eu trabalhava o mês todo para ganhar 700. Imagina aquele sentimento. E aí, você estava contando, Felipe, e tava me veio algumas coisas na memória, né? Eu sou de Santos, na verdade eu nasci em São Vicente, mas a maior parte da minha vida foi em Santos, né? Entre trabalho e amigos e tudo, então eu costumo falar que eu sou de Santos. Só que numa determinada época, eu trabalhava no Carrefour de Santos e morava em São Vicente. E eu pegava o ônibus e ia pela praia ali. Pegava toda a orla da praia de São Vicente. Não sei se você conhece a Baixada Santista lá. Conheço a Santos ali. Ele pega toda a orla de São Vicente, da praia, até chegar na praia de Santos. Ele entrava ali numa avenida que era o Carrefour lá. E eu trabalhava com uniforme, cara. Nossa, uniforme feio, cara. Era um uniforme feio e tinha que ir uniformizado. Era meio social, assim, uma calça azul, aquele azul do Carrefour, uma camisa branca que tinha uma faixa, assim, de cada cor. Porque cada dia da semana você tinha que ir com a cor diferente. Porque senão você tomava advertência, porque era o controle que eles faziam pro funcionário com uniforme limpo. Tinha uma bolinha que era azul, vermelho e verde. Então, segunda era azul, terça era vermelho, quarta era verde, quinta era azul e assim vai. Porque garantia que você botava o uniforme para lavar e ia trocando. Mas enfim, tava falando do sentimento da venda. Eu passava ali, cara, e todo dia eu gostava de virada pra praia. E eu trabalhava período da tarde e noite, né? Eu entrava 1 hora da tarde e saía 10 da noite. E eu pegava o ônibus, ficava olhando assim, eu ficava pensando, cara, o que essa galera tá fazendo que não tá indo trabalhar? Não é possível. E sabe aquele sentimento de, talvez até um sentimento de injustiça, né?
E, pô, tô ralando pra caramba aqui no Carrefour, o cara tá indo pra praia essa hora, 1 hora da tarde, o que esse cara faz? Eu ficava tentando imaginar o que o cara fazia. E inconscientemente eu ficava pensando, eu não tinha essa noção, né? Mas eu ficava pensando ali, né? Hoje eu tenho essa noção. O que eu preciso fazer para conquistar esse tipo de liberdade? O que eu preciso fazer para poder ser dono da minha agenda, de trabalhar de uma forma mais livre? Porque, pô, num CLT a gente sabe como que é. Eu trabalhei no caixa do Carrefour por 3 anos. Eu tinha que pedir para ir no banheiro, cara. Então, assim, alguém tinha que me render ali no caixa para poder ir no banheiro. Para eu tirar férias, não era eu que escolhia o mês que eu ia tirar férias, era meu chefe, que escolhia quando eu ia tirar férias, quando eu ia folgar. Era uma folga por semana, um domingo por mês. E eu ficava com essa coisa, cara, será que eu vou ficar vivendo isso aqui para sempre? E aquele sentimento, assim, de buscar algo, sabe? Quando você busca algo, você não sabe nem o que que é, mas você fica buscando algo assim. Cara, o que eu posso fazer pra mudar minha vida, cara? Zagueiro não aceita galinheiro, né? Eu falei, cara, o que que eu preciso fazer pra mudar minha vida? E esses dias eu tava indo pra academia, a academia fica na rua ali da onde eu moro, do condomínio onde eu moro, e eu tava passando ali na rua, né, e tal, e fica a galera ali limpando a fachada do prédio e tal, e eu cumprimento, eu falo bom dia e tal. E eu cumprimentei as duas moças que estavam limpando a fachada, né? E me veio esse pensamento, porque era, sei lá, 10, 11 horas da manhã e eu indo pra academia. A galera brinca e fala que é horário de herdeiro, né? Porque, pô, 10 horas da manhã não tá trabalhando? Aí eu tava indo pra academia, cumprimentei as meninas, eu vi as meninas lavando a fachada. E aí eu lembrei dessa situação, cara. Porque eu pensei, cara, será que as meninas estão pensando, o que que esse cara tem indo pra academia essa hora? O que que ele faz da vida? Foi o sentimento que eu tinha dentro do Carrefour. E aí eu conquistei essa liberdade através das vendas, cara. Eu achei o que eu vinha buscando, que eu nem sabia o que que era, através da área de vendas, quando o Flávio anunciou a plataforma de treinamento de vendas ali para poder trabalhar com vendas de produtos digitais. Cara, e antigamente era difícil, né? Eu até entendo um pouco desse preconceito com o perfil de vendas, né? Porque meu pai, de fato, ele, né, não teve oportunidades na vida, não estudou, o que sobrou para ele foi venda. E antigamente era só desespero, cara, só passando muita necessidade. Então, a venda era um reflexo de tipo assim, cara, é para quem não tem uma profissão. Exatamente. Hoje já é algo que a gente tem um acesso ao Flávio, inúmeras pessoas. Hoje você pega os bilionários, o Adib, essa galera toda, todos eles falam, eu sou vendedor. E você ouve o cara encher a boca para falar vendedor. Eu falei, gente, antigamente isso daí era uma crítica do tamanho do mundo. Mas porque o cara tem um resultado monstruoso, hoje as pessoas já têm outra visão do vendedor. Exatamente. Hoje já tem pessoas que falam, cara, eu quero virar vendedor igual você. Por quê? Por causa do resultado. Do resultado. O resultado resolve tudo, cara. Ele de fato. O Caio Carneiro fala muito isso, né, cara? Que a venda, ela mudou de fato a vida dele. E assim, às vezes dá até vontade de chegar, cara, você não quer trabalhar, né, falando das meninas ainda limpando a fachada, cara? Vem trabalhar de vendedor comigo, cara, eu vou te libertar disso daí. Não que seja uma coisa ruim, ou é um emprego digno, mas assim, Não, a mas gente sabe que é valorizar mais a hora limitado. dela. Exatamente, Entendeu? valorizar mais a sua hora, você conquistar suas coisas, porque quando você trabalha dentro do sistema normal, e tá tudo bem, quem se contenta com isso, e cada um vive a vida que quer, né? Todo mundo tem liberdade para escolher o que quer fazer da vida, mas você tá limitado àquele salário. Sim. Então não importa o que você faça diferente, se você se dedica mais, menos óbvio, você vai se dedicar para ser promovido, mas sua vida é setada dentro daquele limite. Totalmente. Na área de vendas, cara, você tem um carro, você quer comprar um carro melhor, quantas vendas eu preciso fazer? Você não tem um limite, entendeu? Porque imagina eu dentro do Carrefour, me usar como exemplo. Meu salário lá bruto de 8 mil reais por mês. O que eu preciso fazer para viajar para fora? Não tinha nada que eu pudesse fazer para ganhar mais. Não podia fazer hora extra, eu nem batia cartão, porque era um cargo de hierarquia lá na época e tudo. Então, assim, eu não tinha o que fazer para ganhar um dinheiro, mas eu tinha que economizar. Na área de vendas, é óbvio, você tem que ser consciente, tem que economizar, tem que, né, trabalhar bem com dinheiro, mas é diferente, cara. Pô, se você tem uma casa, você mora num bairro, eu quero morar num bairro melhor. Quantas vendas eu preciso fazer para atingir esse objetivo? Né? Divide em vendas, divide em sua comissão. Sim. Quanto tempo eu preciso chegar? Quanto tempo eu preciso para chegar nesse objetivo? Então, essa liberdade dá vontade de ficar pregando ela hoje. Sim. Porque foi o que mudou minha vida e de muitas pessoas que eu conheço. Sim. Isso é incrível. Esses dias eu tava até com o Pablo no aeroporto e aí chegou um cara para poder vender livro pra gente. E ele conversando, um cara inteligente pra caramba e tal. E aí batemos um papo ali, comprei o livro dele, peguei o contato dele. Depois eu até falei com ele, eu falei, ô Pablo, você imagina esse cara vendendo a tecnologia lá pro WhatsApp? Eu falei, cara, o cara tem coragem de vir no aeroporto, domingo,
para poder vender livro, algo assim, o livro que ele tava vendendo era, acho que era dele ou da irmã dele e tal. O cara teve a disposição de chegar até a gente, puxar um papo, e o cara foi muito vendedor, cara, que ele virou para mim e falou assim: "Qual conselho você daria para mim?" E ele começou exemplo, ele não me perguntou: "Cara, eu posso te falar de um livro que eu tô vendendo?" Não. O cara pegou ali o gatilho da reciprocidade e da cooperação, porque a gente tem muito isso, o ser humano ele quer ajudar o outro. Sim. Então ele virou e falou assim: "Cara, qual o conselho que você daria para mim poder crescer? O que foi a grande virada de chave da sua vida?" Olha o que o cara pegou comigo, cara. Depois ele falou: "Cara, que eu tô estudando, eu vim de São Paulo, tô aqui em Maringá, e aí eu vendo livro." Cara, não queria nem saber que livro que era, eu só queria ajudar o cara. Sim. E aí eu falei com o Paulo, eu falei: "Cara, vamos pegar esse cara para poder colocar ele para vender o sistema do WhatsApp, porque, mano, ele tá no aeroporto, abordando as pessoas, imagina o tanto de não que esse cara recebe para vender um negócio de R$ 29. Ele gastou ali com a gente pelo menos uma meia hora naquela conversa para ele poder vender um livro de 29. Imagina vender tecnologia hoje que tem 2 bilhões de usuários no mundo inteiro. Então esse negócio, eu falo que a gente que tem essa visão comercial de formar, de transformar a vida de outras pessoas, quando a gente vê um talento, eu sou muito assim, cara, nossa, eu pego contato dos talentos das pessoas o tempo inteiro, porque eu vejo e falo assim: "Cara, o cara, olha a forma do cara me abordar." Hoje eu falo muito com as minhas líderes comerciais. Eu falei: "Gente, não fica esperando vir vendedor aqui na porta, não. Achar um anúncio na internet e vir, não. Primeiro, vocês têm que ficar o tempo inteiro alerta. Você tá no shopping, a pessoa te atendeu ali, você fala assim: essa pessoa aqui, ela é bruta. Ela é vendedora e ela quer, de fato, mudar de vida. Deixa eu dar um gatilho nela aqui." Eu falei: "Você tem que mostrar a transformação da sua vida. Essa é a melhor forma de você atrair outras pessoas." E eu falo muito para buscar referidos, principalmente no time comercial. Eu falei: "Cara, a melhor forma de eu vender um sonho para a pessoa é mostrando alguém que ela conhece e mudou de vida." Exatamente, cara. Hoje eu tenho várias pessoas que querem trabalhar comigo, porque lá em 2015 o cara me viu quebrado, o cara me viu indo morar de favor com minha esposa na casa de um amigo durante 2 meses, o cara do golzinho lá, o cara que passava necessidade, e o cara viu a transformação que houve na minha vida através de um método de venda. E aí isso hoje, cara, chove gente querendo vender. Mas por quê? Por causa do resultado que Por eu causa do tenho resultado, hoje. cara. Exatamente. E as pessoas querem entender, pô, como que esse cara mudou de vida, pô? Eu lembro dele, tava ferrado lá atrás, né? Cara, é poderoso, hein? É muito poderoso. O resultado, cara, o resultado de uma pessoa que se dedica, que se entrega para as vendas é incrível, cara. É incrível. E é bacana, cara. Você tava contando aí do rapaz do livro. Eu já contratei uma menina que tava vendendo brigadeiro, trufa no trânsito, no É semáforo. mesmo? Porque, assim, é o mesmo princípio. Pô, se a menina tem coragem de estar com a bandejinha no trânsito vendendo trufa, cara, essa menina vai se importar com os O nãos? primeiro é a coragem, A cara. primeira é coragem, exatamente. Meu primeiro professor de venda, ele falou: "Cara, sabe qual que é a maior dificuldade? É chegar no final do dia e você aguentar os 100 não. A sua habilidade é transformar esse não em um sim." E isso é que você falou, gestão das emoções. No final do dia, cara, você ouve tanto não, 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 rejeição, pessoas te cortando e tal, que no final do dia você fala: "Véi, vou desistir. Vai desistir, não funciona. Isso aqui não funciona pra mim. Isso aqui não funciona." Isso não funciona pra mim. E agora, dentro disso, e aí já mudando um pouco pra questão da liderança, a função do líder é essa, é passar a visão pro cara de que, cara, não faz parte do seu game. Se você continuar, você vai vingar. Dar acesso a novas referências, mostrar que tem gente atingindo para provar para ele mesmo que ele é capaz. Porque é muito comum você, dentro do nosso modelo, inclusive, o cara pega o telefone e começa a ligar, toma 10 nãos, fala: "Cara, isso aqui não é para mim." E, pô, o recordista de vendas da WSP, o cara fez 67 clientes numa única semana. Ó, o meu recorde pessoal são 40 vendas numa única semana eu fiz. O Tarek fez 67 vendas numa única semana. Só que ele demorou 4 meses para bater a primeira meta dele. Imagina se ele tivesse desistido. Caraca. Entendeu? Então, a visão 4 da meses pra bater liderança a primeira meta, o para cara. manter ele ali ativo. E aí, qual que foi a história dele? O que que foi essa grande virada de chave? O que que não fez? O que que não deixou ele desistir? Cara, primeiro, a liderança do Flávio, obviamente, né? Uhum, Porque no começo da plataforma não tinha líderes formados ainda, era o Flávio que nos liderava. uhum. Através de uma aula de quarta-feira ali ao vivo, né? Através das reuniões ali que ele fazia.
Então, a visão que o Flávio nos passava mantinha a chama acesa. Então, assim, cara, você que não tá conseguindo, não desiste. Uma hora você vai ter a sua sinapse. Porque às vezes você tá fazendo uma coisa ali, tá fazendo. Pô, ninguém aprende a andar de bicicleta lendo um livro. Você vai cair, vai ralar o joelho, vai levantar, vai tentar de novo, vai com rodinha, sem rodinha, enfim. Mas a partir do momento que você continua a tentar algo, seu cérebro em algum momento vai pensar, cara, deixa eu achar uma solução para isso, porque esse cara não vai desistir. E aí é onde você tem a sua sinapse. E aí é onde faz, porque a sinapse é uma questão neurológica ali, é uma ligação dos pontos ali, aonde você consegue assimilar uma coisa que você está tentando aprender. E aí vem aquele clique que o Flávio fala, né? E aí você vai lá e consegue. E quando você consegue a primeira, você se enche de confiança. E aí vira uma bola de Como neve. que se mantém essa chama acesa da pessoa que tem que passa pelo processo e aí ela consegue aquela primeira venda e aí depois começam, porque a gente sabota o tempo inteiro. Então Sim. depois começa um monte de não. Como que mantém esse cara? Cara, treinamento comercial é 30% técnica, 70% emocional. Você tem que estar Caraca, sempre trabalhando a mentalidade do cara. Porque a 30% técnica, 70% a emocional. técnica é simples. O cara aprendeu, ele sabe como faz, ele tem ali um script, tá escrito e tudo mais, né? Ele só vai aplicar a técnica. E aí, conforme ele vai aplicando, recebendo objeções, ele vai masterizando aquilo, ele vai se especializando naquela técnica. Não é de uma hora para outra. Não é você falar com ele 10 vezes que ele vai aprender. É a prática, né? Agora, e os nãos? E o desencorajamento das pessoas que estão à volta? Cara, sai disso daí, cara. Vender curso de inglês, pelo amor de Deus. Você tem 2 faculdades. Entendeu? Nossa, o cara tão inteligente, virou vendedor de curso. curso. Ainda tem. Por mais que o vendedor tá muito valorizado, ainda tem, cara. O ladrão do sonho, né? Às vezes você chega em casa assim, principalmente hoje. O cara hoje. que nunca vendeu na vida dele é o cara que ele tem essa cultura. Então, como manter a chama acesa? Primeiro, mostrando referências. Então a gente tem que estar evidenciando os resultados. Imagina, teve um rapaz agora que entrou essa semana, o cara tá no top 3 de vendedores. Na primeira semana, o cara não conhecia, não tinha experiência em vendas. Nunca vendeu na vida. Vitor Augusto, o nome dele. Nunca vendeu na vida. Entrou ali, começou a vender. A semana fecha hoje, inclusive, terça-feira é o nosso fechamento. Vamos ver se ele vai fechar no top 3. Se ele fechar no top 3, amanhã, quarta-feira, tem aula. Eu entrevisto o top 3, né, toda semana, para mostrar para toda a plataforma quem são os 3 melhores da semana, o que você fez, como que foi. Entrevista o cara ali, o cara conta a história. Isso eu aprendi com o Flávio, cara, isso mudou meu resultado uma quantidade, porque o negócio é quando você coloca a pessoa que está fazendo um grande diferencial para ela ensinar os demais. Uma coisa é você, que é dono da empresa, já passou por tudo e tal, para você parece ser fácil. E isso foi um negócio que mudou muito meu resultado. Depois que eu consegui fazer essa menina bater 12 no primeiro mês, 22 no segundo, essa menina sempre foi, tipo assim, esse grande case. E ela sempre que foi educando o pessoal, treinando e tudo, depois virou minha gerente geral mesmo. E depois dela, veio outras pessoas que conseguiram fazer um resultado melhor do que ela. O que a gente fazia? Sentava aqui, meu amigo, aqui, você vai treinar o pessoal, você vai falar o que você fez. E aí, eu sempre falava sobre isso, sobre a questão do impossível. Falei, gente, sabe o que era impossível no mercado? Uma pessoa fazer 12 vendas no primeiro mês. A Júlia conseguiu. E no segundo mês ela ainda dobrou isso. O resultado que a gente faz era impossível para o mercado. Aí nós tivemos outra pessoa que fez 27 vendas no primeiro mês. Olha para você ver a diferença. Aí depois teve outra pessoa que conseguiu fazer um resultado insano, 44 vendas. Era impossível 22. Primeiro que era impossível 12 no primeiro. Segundo que era impossível 22 no segundo. Depois era impossível 27 no primeiro. E depois era impossível fazer 44 vendas. Ninguém, são números assim que ninguém tinha feito. Só que aí depois teve outra pessoa que fez 64. Cara, e era um negócio que eu sempre fazia isso, era poderosíssimo. E isso eu aprendi muito com os caras. Senta o cara, coloca ela para ensinar. Porque as pessoas amam ajudar, amam compartilhar. Sim. E é uma viradinha de chave, que a pessoa falava assim, cara, eu pego os caras e faço ele me indicar e faço ele me ajudar a fechar a venda. Eu tenho um cara aqui que me faz 10 vendas por mês, só assim, me ajuda todo mês, eu vou lá e dou uma comissão para ele, dou uma premiação para ele lá, pela indicação que ele me fez.
e esse cara vira meu melhor vendedor. Aí outra pessoa, caraca, eu não fazia isso, deixa eu testar. E aí, cara, daqui a pouco você cria uma máquina de venda porque tá todo mundo naquela ambiência, Exatamente. gerando aquele E você está resultado. evidenciando o cara pelo resultado dele, é meritocrático, o cara se sente valorizado. Então, dentro de todo esse contexto, você tem que mostrar referências pro cara de que ele é capaz. Porque hoje, dentro do meu time comercial, cara, tem arquitetos, engenheiros, advogados, todo mundo que saiu de funções, assim, técnicas para ir para a área de vendas, cara. Porque tá ganhando mais, porque tá mudando de vida, enfim, tem ex-concursado público. E quando você evidencia e mostra, e não é uma pessoa que é diferente, essa semana são 3, semana que vem é outros 3, você prova para qualquer pessoa que sim, é para você, qualquer um capaz. Independente da sua área de formação, independente do seu histórico, agora, totalmente dependente da sua vontade. Totalmente dependente do seu querer de verdade. Porque o que explica um cara novo, igual o Vitor Augusto, que entrou agora, tá entre os 3 melhores vendedores da categoria dele, e um cara que já tá 2 anos lá tendo uma performance ruim? Se esse cara aqui é mais experiente que esse na técnica, é a vontade, cara. Porque muitas vezes, É o sonho, principalmente né? no Talvez começo, esse é o daqui já sonho, é a alcançou e já acomodou, vontade, né? porque muitas vezes o cara vai vender muito mais na vontade do que na técnica, principalmente no começo. Então, como que vai manter o cara ativo? Mostrando referências, treinando eles, né? Falando para ele que vai tomar não, ajudando ele ali a resolver os fantasmas internos. Tudo isso entra no processo de liderança. É isso que o Flávio faz. Pô, quantas vezes eu no começo ali nas minhas dificuldades falo, Flávio, cara, tô pirando aqui, cara, o que tá acontecendo aqui? Mas, cara, calma, relaxa. Ele ia lá e me falava uma coisinha assim, eu já ficava... Uma coisa que eu sempre faço com os vendedores, principalmente a vendas, ela traz dentro de uma possibilidade de crescimento e mudança de vida, ela traz junto uma alta carga emocional. Por que a gente tem que dar 70% de treinamento emocional? Porque dentro do nosso modelo o cara pode ficar rico, o cara pode mudar de vida, é um fato. E aí, se ele trabalha num CLT, ele tá ali pelo contrato, porque se ele faltar, ele tem o desconto do dia e o desconto semanal, do descanso semanal remunerado. Ele perde os 2 dias, geralmente desconta vale transporte, enfim. E ele sabe que ele é obrigado a fazer aquilo. Então ele faz aquilo independente se ele brigou com a namorada, se ele brigou com a esposa, com o marido, se, sei lá, um tio morreu. Ele vai lá trabalhar. Pô, quantas vezes eu lembro que eu tava mal assim emocionalmente, eu ia trabalhar no Carrefour. Eu tinha a obrigação de, tá chovendo, tá sol, Ah, eu não, tinha você que ir. ver. Exatamente. Agora, dentro da área de vendas, traz essa alta carga emocional porque ele sabe que aquilo pode mudar de vida. Então ele fica ansioso com aquilo, ativa a ansiedade do cara. E a coisa que eu mais falo pro cara, calma. Primeira coisa, respira fundo e solta devagar 10 vezes, né? Vai aumentar o fluxo de oxigênio no cérebro, vai diminuir a ansiedade, é cientificamente comprovado. Agora, pensa de forma racional. Você tem mercado? Tenho. Seu produto é bom? É. O preço tá condizente com o mercado? Tá. Tem gente fazendo? Tem. Por que você acha que não vai conseguir? Porque você está ansioso com isso. Se você tem tudo o que você precisa, você tem uma técnica de vendas? Tenho. Você tem tudo o que você precisa para atingir seu resultado. Por que você está ansioso? É mesmo, né, Diego? Caraca, É você muda a mesmo. chave do cara na hora. Aí o cara cai na real, né? Tem um choque de realidade através de um raciocínio lógico. E aí ele vai lá vender, cara. Aí ele vai lá. E ele consegue atingir o resultado dele. Só que essa manutenção tem que ser constante. Tem que ser constante, porque hoje ele tá bem, amanhã ele tem que sustentar aquela decisão, aquela vontade, ele tem que relembrar dos sonhos. Então, essa é a função do líder comercial. Sim. Tá trabalhando disso. E para tudo isso existe processo, para tudo isso existe método, que é o que a gente trabalha naquele outro projeto. Cara, e outra experiência incrível também que eu gosto sempre de falar é o seguinte. Às vezes tem um vendedor, né? E principalmente time, às vezes, de inside sales. Aí você vai vendo, né? O vendedor, aquela emoção, o altos e baixos, um dia ele tá lá no céu, outro tá lá no inferno, e às vezes um problema pessoal e tal. E às vezes a pessoa começa a dar muito problema. E eu sempre fui muito para esse lado humano. Cara, o que essa pessoa tá vivendo naquele momento? Pra ela tá gerando esse tipo de problema agora e tal. É algo que, tipo assim, né? Que não fere, né, os princípios e tal. Vamos avaliar. Às vezes a pessoa tá passando por um momento ruim, né? Uma mãe tá com um filho doente, uma situação com o marido, alguma coisa do tipo. Vamos analisar nisso daqui.
Porque eu falo que não existe nada mais poderoso que a transformação do ser humano. Hoje, as minhas gerentes mesmo são pessoas que estavam diretamente na linha de frente, estão até hoje, que eu sempre deixo elas ainda fazendo venda para poder mostrar de fato na prática. E eu falo que essa que está liderando o time agora, nossa, ela me deu muito problema de comportamento. Muito. Não, eu pensei de mandar ela embora, mas assim, não sei quantas vezes. Mas eu sempre olhava para esse outro lado e eu chamava ela e mostrava para ela. Por que você está fazendo isso com você? E hoje, liderando outras pessoas, ela vê pessoas gerando problemas iguais e ela vem comigo, Felipe, a gente tem que mandar fulano embora. Eu falei, por que você quer mandar fulano embora? Se a pessoa tivesse mandado você embora naquele cenário assim, sem assado, quem é você hoje? Você é uma nova pessoa, você mudou a sua vida. Você mudou a vida dos seus filhos, mudou a vida da sua família. Mostra isso para ela. Isso que ela está fazendo está prejudicando somente ela. Ela está deixando de alcançar o sonho. Às vezes ela está atrasando o processo, porque algo que ela está vivendo, ela está deixando aquela emoção, como se diz, atrapalhar ela ali naquele determinado resultado. Cara, isso é conexão, né? Isso é conexão, tanto no processo de venda como no processo de liderança. Porque conexão nada mais é do que se importar verdadeiramente com a pessoa. Quando você se importa verdadeiramente com a pessoa, dentro de um processo de venda, pô, tô te ligando, Felipe, qual que é seu sonho, sua dor, sua necessidade em relação a aprender inglês, por exemplo? Pô, Diego, eu deixei de ser promovido, eu perdi uma oportunidade de fechar um negócio internacional, enfim. Eu falo, cara, eu tô aqui para te ajudar. Quando eu estou de verdade querendo te ajudar, a minha meta, o dinheiro, o meu crescimento vai ser consequência disso. O processo de liderança é a mesma coisa. Quando eu estou liderando o meu time, qual que é meu objetivo ali? É pensar na minha meta? No dinheiro que eu vou ganhar a partir da venda do meu time? Não. É pensar em como eu ajudo o Ian a atingir o objetivo dele. Eu estou me importando verdadeiramente com ele. E aí, se eu ajudar o Ian, vida, né? a minha vai ser automática, é inevitável eu ajudar o meu time a bater a meta individualmente deles e eu não ter resultado. Então, como o meu resultado é inevitável a partir da minha ajuda para as pessoas, eu não preciso pensar no meu resultado, eu penso no problema da pessoa. Isso é para tudo, tá? Eu falo que um dos grandes cases que eu tenho relacionado a referidos, eu descobri uma coisa. O caminhoneiro no produto lá da proteção do caminhão, ele tem uma necessidade, até mesmo financeira. Ele não fica, às vezes, 2 meses, 3 meses fora de casa porque ele quer. Porque ele tá precisando. Sim. Então eu olhei e falei, caraca, bicho, esse cara tem um problema financeiro, esse cara tá passando necessidade, e esse cara é um indicador qualificadíssimo. Ele me indica 10, eu fecho com 8. Eu falei, cara, eu vou gerar renda para esse cara. Eu falei, eu não tenho margem, eu não tô pagando aqui muitas vezes para poder gerar uma venda. Eu falei, cara, eu vou dividir isso daqui. Eu vou dar 20% sobre o valor do que a gente cobra para o cara entrar na proteção. E aí eu comecei a fazer isso. Eu retribuí. Eu falei, Diegão, você me passou a indicação aqui, cara? Toma aqui. Mas não era à toa. Não era bonzinho, assim, todo rasgando, dando dinheiro pros outros. Não, cara. Eu te retribuía. Aquilo gerava um gatilho na sua cabeça. Você pensava na sua situação, quanto que você ganhou. Aí você falava, ó, cara, eu tenho fulano, eu tenho ciclano, eu tenho beltrano. E aí eu comecei a transformar os meus clientes em vendedores. E hoje eu ensino muito meu time. Eu falei, o grande resultado, algo que o Caio Carneiro ensinou dentro do Clex, hoje a gente tem um dashboard lá que separa o que é lead, o que é indicação, né, que é o referido que a gente chama, os canais, resultado e tal. E eu sempre mostro. Eu falei, gente, são números. Olha aqui o resultado das melhores vendedoras. Onde que tá? Indicação. Eu falei, você quer pegar aqui e falar com 10 pessoas, 10 leads e você fechar uma venda? Ou você quer falar com 10 referidos, 10 indicações e você fechar 8? Eu falei, o número, gente, é só técnica. É só você saber onde que você vai explorar. Você quer falar com um exemplo, vamos supor que você tem lá 10% de conversão, né? A cada 10 você fecha 1. Pô, você tem que falar com 100 pessoas para você fechar 10. Você tem que falar com 1000 pessoas para você fechar 100. Agora, e isso na indicação? Olha como que você gasta menos energia. Sim. Você ajuda o cara ganha dinheiro, ele tem uma renda extra ali na ponta. Coloca esses caras para poder te ajudar a vender. E é isso, cara. Quando você faz ali o referido, o cara tá ajudando o outro. E ele conhece quem precisa. E quando você fala em nome dele, pô, o Diego te indicou, cara, você já quebra aquele negócio, ó. Diego não ia me indicar um negócio ruim. Exatamente, cara. Né? Exatamente. Que esse é o grande poder por trás de toda essa grande máquina de lead infinito.
E eu lembrei aqui de umas 3 vezes, mas eu falei, não vou te interromper não, para me poder contar esse caso. Inclusive tem um podcast no meu canal de uma das maiores empresas hoje de cartão de benefício, cartão de desconto, o pessoal da Cartão de Todos. Pandemia. Olha para você ver que transformação, como que a pandemia assim, gerou uma virada de chave em muitas pessoas que não pensavam fora da caixa. A empresa, eu acho que ela nasceu, o Cartão de Todos, eu acho que nasceu em 2001. De 2001 até 2020, ela tinha 2 milhões de usuários. E eu acho que um exército de venda de 25 mil vendedores. Porta a porta, fazendo aquela fichinha, aí nas casas e tal. Deu a pandemia. Tiveram que travar tudo. O vendedor já não era mais atendido. Aí a história é, o grande presidente lá da empresa pegou e falou, gente, não tem como. Nós temos que ligar para os nossos clientes. Aonde que eles pegaram? Ligação e indicação, referido. Sabe qual que foi o case dos caras? Os caras estavam em 19 anos de empresa, com 2 milhões de usuários, fazendo 9 mil contratos por mês. Quando eles aplicaram a técnica da indicação e do referido, eles passaram de um mês para o outro de 9 mil para 27 mil contratos. Cara, isso é muito poderoso. Tem o case, tá lá no meu canal no YouTube, tem lá o podcast com o Vinícius contando sobre todo esse resultado. Cara, 9 mil para 27 mil contratos. Sabe quantos usuários que eles têm hoje? De 2020 até 2025? 23 milhões de usuários. Ó, o cara demorou 19 anos para construir 2 milhões. Em 5 anos, o cara construiu 23 milhões de usuários. Cara, 21 milhões de usuários. É incrível, é poderoso. E um outro ponto disso daí, não é só o referido. É aqui, ó. Ué. Ligação. Muita gente vende por mensagem, cara. Mensagem não conecta. O cara te responde agora, daqui a pouco ele tá fazendo outra coisa, daqui a pouco ele vai te responder daqui a meia hora, e você não segue um fluxo contínuo. O cliente não compra pelos seus motivos, ele compra pelos motivos dele. Qual a melhor forma de você fazer com que o cara tome a decisão que vai ser benéfica para ele? Porque você vende alguma coisa que vai ajudar o seu cliente, resolver um problema dele. Qual a melhor forma? Se conectando com o cliente. Mensagem não conecta. Sim. Tem que ser ligação. Você liga pro cara, você tem a atenção do cara, você conversa com ele, entende qual que é a dor, o sonho, a necessidade, ajuda ele a tomar a decisão naquele momento da sua solução que vai ser benéfica para ele, e aí você converte aquele cliente numa venda. Cara, mas assim, você fala de ligação, a gente tá numa era, eu mesmo não atendo mais nenhuma ligação se eu não estiver na minha agenda, porque é só operadora te oferecendo plano, é C6 mesmo. Como que você resolve esse problema? Que ninguém mais atende ligação. Qual a técnica que você usa para o time de vendas? Cara, vamos lá. A gente liga pelo WhatsApp. Liga pelo WhatsApp. Por quê? Porque é uma indicação. A gente não infringe a LGPD. Então, se eu ligo pelo WhatsApp... Operadora não liga pelo WhatsApp. Exatamente. Banco não liga pelo WhatsApp para te oferecer abrir uma conta no C6 Bank. E aí, cara, você vai pensar, por mais que você não tenha o meu número na agenda, quem é esse cara aqui barbudo me ligando? Entendeu? Aí, na hora que te fala que fulano passou o contato... E ainda se você não me atender, eu vou falar assim, oi Felipe, tudo bem? Tô te ligando através do Flávio, você pode falar rapidinho? Nossa. Aí você vai falar, pô, Flávio? O que o Flávio indicou aqui? Deixa eu atender esse cara aqui para entender do que se trata. Poderosíssimo. Então a gente tem várias, obviamente, estou dando um exemplo aqui para você, mas eu particularmente, dentro das minhas vendas, eu gosto de mexer muito na curiosidade do cara. Eu gosto muito de trabalhar na curiosidade. Pô, tô te ligando porque o Flávio te pediu. Aí eu não falo mais nada. O cara, pô, mas o Flávio pediu? Aí, mas do que se trata? Aí eu pego e já ligo pro cara de novo. Aí o cara vai entender, ó, o Flávio entrou num projeto aqui. Cara, teve uma oportunidade de indicar algumas pessoas, acabou lembrando de você. Tá podendo falar aí rapidinho? Não tô, porque ó, o cara tá aqui, projeto que o Flávio entrou, que tá me indicando. Né? Que é isso aqui? Na cabeça do cara tá assim. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Se fizer sentido, a gente continua. Se não, eu te agradeço e desligo. Tá bom? Só tô te ligando porque o Flávio pediu. Tá bom. Como tá seu inglês hoje? Nesse momento, o cara não sabe se é um curso de inglês, se é uma vaga de trabalho, se é uma viagem internacional, então ele vai ser sincero na resposta dele. Cara, tá mais ou menos. Mas você tem intenção de melhorar? Tenho. Pô, bacana. Lá entrou num projeto aqui para poder desenvolver o inglês dele, teve a oportunidade de indicar algumas pessoas, lembrou de você. Que bom que faz sentido ele ter lembrado de você. Né? E aí me fala, cara. E aí eu começo o meu processo de venda. Caramba. Então, é o tamanho do gancho, hein? Isso daí já valeu já o podcast inteiro. Só essa técnica já matou com tudo. Caraca, bicho, que poderoso. E
E eu já passei por esse processo aí, cara, você fica curioso. Fica curioso, cara. Você quer saber o Curioso. que aquele cara passou o seu contato. Exatamente. Pelo menos pra você entender. E aí você dá abertura, né? Porque, E tipo, você não vai tratar mal alguém que o seu amigo pediu pra te não, ligar. não. Você vai minimamente escutar por educação. E, pô, já pensou se eu ligo e falo, Flávio, pô, o cara foi mó. Foi Mó- ruim pra caramba comigo lá, foi meio babacão lá comigo e tal, nem me atendeu e tal. Né, o cara pode pensar isso, pô, não quero me queimar com o Flávio, o cara lembrou de mim, meu. O que é isso aqui? Eu quero entender o que é isso aqui. Esse é um ponto. Segundo ponto, Felipe, é que através desse processo, porque assim, você não atende ligação, não quer dizer que todo mundo não Sim. atenda, né? Não é porque eu não gosto de passar Uhum, contato que eu acho que ninguém vai passar contato. uhum. Nos últimos anos aí, a gente matriculou mais de 700 mil pessoas, cara. Que isso! Mais de 700 Antes mil da pessoas. pandemia, quantos alunos eram? Cara, eu não tenho o número exato de alunos que era, até porque tinha acabado de lançar. Uhum. Então, tava num processo ali também, né, através do marketing. Mas Vamos falar o WhatsApp num todo, nas franquias, assim. Quantos alunos tinha no total? não tenho esse número porque era uma franquia presencial, não Uhum, tenho, outro negócio, né? uhum. Mas só tinha presencial, o WhatsApp online tinha acabado de lançar. No primeiro ano, a gente fez 200 mil alunos. No primeiro ano. Da WSP. Na venda No ativa. primeiro Sem dar ano. lead. No primeiro ano. Você 200 tá mil alunos. brincando, cara. Esses 700 mil é só online? Só online. Que Vamos fazer online. isso? Matriculamos mais de 700 mil alunos em mais de 100 países. Hoje tem uns 400 mil alunos matriculados hoje. Porque a galera vai finalizando o Que curso e tudo mais. loucura, cara. Então, dentro de tudo isso, é metodologia, é processo. É o que o Flávio faz há 30 anos. E, né, obviamente a gente está falando sempre aqui numa visão pro vendedor, né, da técnica de vendas, de tudo isso. Mas e pro empresário que quer vender mais? Cara, é vendas, liderança, formação e expansão de canais e times comerciais. É os 3 pontos comercial aí para o cara crescer, o cara Esse avançar. é o segredo dos bilionários, tá? Exatamente. Segredos Cara, e milionários. aí? E como que nasceu toda essa ideia aí da mentoria, do MLS? Como que vocês viram isso daí? Qual que foi essa oportunidade? Bom, primeiro pela nossa Lógico que eu ficava te expertise. cutucando no direct direto. Ei, cara, Quando você vai não vai abrir lançar? uma mentoria aí para ajudar a galera a formar time comercial, não? Cara, a mentoria é uma junção de fatores, né? Primeiro, sabe que dentro do Clex, dentro da MLS, Aham. eles fazem muitas pesquisas, né? Uhum. E eu lembro que em Gramado, inclusive, você estava lá, né, no Clex Club, lá no evento presencial, uma das maiores dores lá que foi apresentado foi a questão de recrutamento, de formação É de times mesmo, comerciais. cara. Essa era as Falou lá em maiores Gramado. dores. É uma das maiores dores dos empresários lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão da autoridade em relação ao resultado. O Flávio faz isso há 30 anos. Meu time é o time número 1 de vendas da empresa faz 5 anos, desde que eu entrei, né? Desde que eu formei meu time é o número 1. Então, cara, tem uma necessidade do mercado, tem uma expertise de 30 anos e tem um resultado atual, não do passado, né? Tem um resultado atual. Vamos ajudar o mercado a desenvolver essas habilidades. Vamos criar um clube onde a gente possa ajudar empresários a modelar seus processos de venda, a formar times comerciais, times de venda ativa, sem depender do marketing, trabalhando ali num custo mais baixo, onde o comercial se paga e gera lucro. Tanto questão da venda ativa ali no outbound, né? Onde você não dá lead pro cara, como também no inside sales, a gente consegue trabalhar dentro de um processo. Às vezes você tem leads do marketing de lançamento sobrando, a gente implementa o processo comercial e só com esses leads sobrando, como muitos clientes já estão tendo resultado, a gente consegue alavancar, gerar um dinheiro que não existia, um braço Uhum. comercial que vai te gerar uma renda previsível. Então, da nossa expertise, da expertise do Flávio, da WhatsApp, de 30 anos de mercado, mais o resultado que nós temos na WSP, que é o canal mais representativo financeiramente falando, né, no faturamento da empresa, como que a gente pode ajudar esses empresários? Então, a gente traz toda essa nossa metodologia, onde a gente tem um processo seletivo a custo zero, onde a gente não dá lead pro cara, ou a gente também tem o canal de site sales que dá lead pro cara, Uhum. receptivo, mas trabalhando dentro de um processo comercial, modelos de venda, liderança e formação e expansão de canais e times comerciais. E os primeiros mentorados, cara, já tá tendo resultado no primeiro mês já. Porque é engraçado isso, né? O ROI é muito rápido.
É muito rápido. É muito rápido, principalmente para quem só vende através do digital. Zero. A custo zero. Principalmente para quem só vende através do digital. Às vezes o cara só vende com lançamento, só vende através de um site, do marketing, de Google Ads, e está perdendo uma fatia poderosa do mercado por não ir ativamente atrás dos clientes. É isso que a gente faz há 30 anos, é isso que fez o Flávio virar bilionário. É isso que eu faço há 5 anos dentro do meu time. E com isso a gente consegue ajudar esses empresários a escalarem aí seus negócios, a aumentar seu faturamento, aumentar seus lucros, consequentemente, sim, através de formação de canais e times comerciais e processos de venda. Entendi. E algo incrível, né, cara? Porque o cara vai aprender a construir a máquina que fez o Flávio se tornar um bilionário. Cara, eu não tenho os dados exatos, mas se não estou enganado, no primeiro ano de WhatsApp, nos primeiros anos, eu não lembro a data exata, o Flávio fez 18 milhões de faturamento, né? Sem marketing, com venda ativa, sem fazer propaganda, sem o Rodrigo Santoro fazendo a propaganda lá no primeiro ano. No primeiro ano. Não sei se no primeiro ano ou nos primeiros anos, posso estar um pouco enganado, mas eu lembro assim o número muito próximo de 18 milhões que ele fez. Basicamente é toda essa expertise, isso há 30 anos atrás. É essa expertise que a gente tem. Cara, e clube. Esses 200 mil alunos aí nesse primeiro ano de WhatsApp Online, gerou quanto de faturamento? Bastante, cara. Buga até a calculadora. Gerou bastante, cara. Qual que é o ticket médio do curso? O ticket médio aí de uns R$2.000, mais ou menos. Hoje, conto. né? Naquela época dava uns 1.200, acho. Vezes 200 mil alunos, 400 milhões, cara. Numa margem altíssima. 400 milhões no primeiro ano. Quantos vendedores tinha nessa época, nesse formato? No primeiro ano da WhatsApp? No primeiro ano online, era pandemia, né? A gente tem que separar bem os online, momentos. O WhatsApp online. E a gente tem que separar bem os momentos. A gente estava em pandemia. Pandemia. Então, muita gente estava em casa, muita gente teve o salário reduzido, né? Que o governo autorizou, muita gente estava desempregado. Sim. Então, obviamente, era um momento diferente do que é hoje. Então, a gente tinha muito mais vendedores. Naquela época, ativo ali, acho que a gente tinha uns 5 mil, 6 mil vendedores ativos. Uau! Caramba! E hoje você está fazendo recrutamento, esse último que você fez aí, eram quantos candidatos? Eram 10 mil interessados que se candidataram, foi na faixa de 4 mil. Eu aprovei ali uns 1.800 na primeira fase, aí cada fase de treinamento vai caindo um pouco. A gente chega num número ali de uns 800 aprovados final. Aonde... Tá vendo? Porque não tem vendedor no mercado? Então tudo no WhatsApp, só. Aonde desses, por volta de 100, já fazem sua primeira venda nas primeiras 48 horas. E aí já traz um faturamento muito expressivo à empresa. Isso, cara. Desse filtro, dos 10 para 4, para 1.000 e pouquinho, para 800, eles já geram um faturamento já ali de... Usando a base de contatos dele. Usando a base de contatos dele, sem dar lead pra esse cara, sem custo fixo pro cara, a gente já injeta um faturamento muito grande na empresa. Em torno de quanto, assim? Bom, depois se não puder falar, a gente corta. Sim, com certeza. Mas eu fiz um processo seletivo na sexta-feira. Só nas primeiras 48 horas já tem um faturamento de mais de R$200 mil. A custo zero. Que isso, eu só pago o comissionamento do cara. 48 horas de recrutamento. Em 48 horas. Em 48 horas do momento que eu libero ele. São 4 dias o processo inteiro. Então eu faço a primeira fase na sexta-feira, onde eu apresento a empresa, o produto, o plano de carreira e tudo mais, dentro da nossa metodologia. Sábado e domingo eu uso para aprovar ali os candidatos, analisar as aplicações e tudo mais. Segunda, terça e quarta treinamento. Na quarta-feira eu solto o cara. Até sexta, pá, 200 mil. Caramba. Deu pau até no Excel agora. Mas dentro de uma metodologia. Dentro de um que é o que vocês vão entregar nessa, que é o que a gente entrega nessa mentoria. Exatamente. Caramba, bicho. Essa mentoria, eu vou te falar, eu acho que hoje tem em torno de 60 e poucas mentorias. E eu já falei isso daí até com você mesmo, né, cara? Pra mim, depois do Klex, vai ser a número 1, cara. É surreal. Porque o que eu vejo em 3 anos, junto lá com o Flávio no Klex Club, o que a galera mais pede, o assunto que mais bomba é o que você falou agora. No último evento era a maior dor. Time comercial, cara. Time comercial. É construir essa máquina. E é um negócio que você falou, é técnica, cara. É construção de processo. É um negócio que muda. Porque assim, hoje, Felipe, o cara quer montar um time comercial,
e sai contratando. O cara não tem um plano de carreira, não consegue vender futuro pro cara. O cara tá lá só pelo dinheiro. O cara não tem um processo de venda padronizado e escalável, né? Então, assim, você vende de um jeito, o Pablo vende de outro, o fulano vende de outro. E aí, qual que é o padrão de vendas? Quando chega um cara novo, qual dos 3 jeitos que ele vai aprender? Então, a gente tem uma cultura muito forte em cima do processo de vendas. Hoje, se você pegar o vendedor mais experiente e o vendedor que entrou, desses últimos aí, desses 800 últimos, eles vendem do mesmo jeito. Porque está enraizado já o nosso processo de venda. Não tem segredo. Não tem segredo. E isso que é o mais engraçado, isso que é o mais incrível, cara. Porque às vezes as pessoas julgam um exemplo, um profissional no mercado. Ah, um engenheiro, um médico. Por que ele ganha tanto? Porque ele tem tempo de mercado, fez uma carteira de cliente, tem experiência, especialização. O vendedor não. Você imagina que um cara entra hoje fazendo a mesma técnica do cara que está fazendo lá atrás e ele consegue chegar num resultado aplicando a mesma técnica. Não tem segredo. Exatamente. Não é tempo de casa, não é base de clientes que define o cara. O Vitor Hugo, que eu falei, que tá no top 3 ali, em 3 dias esse cara ganhou R$1.000 de comissão. Nossa! Um cara que acabou de aprender a técnica de vendas, em 3 dias de trabalho ele fez R$1.000 de comissão. Imagina, pô, quanto que é o salário mínimo hoje? Se ele simplesmente repetir a performance por mais 3 dias, a gente tá falando de menos de uma semana, ele já fez mais que um salário mínimo. Uau! E tem muita gente trabalhando o mês inteiro por um salário mínimo. Sim. Isso é vendas, cara. Que não quer virar vendedor, né? Tenho vergonha, tenho vergonha. Eu não nasci vendedor, né? É. Caraca, que incrível. Eu quero conhecer o cara que nasceu médico, o cara que nasceu engenheiro. Também. Ah, meu filho nasceu numa carinha de médico que tem. É, não estude não lá, não estude, faça residência e muito mais. Isso é bacana, né, cara? Porque eu sou formado em administração de empresas. 4 anos. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, mais 4 anos. Que isso, cara? E você virou vendedor, velho? Virei vendedor, cara. Não me deu a possibilidade de mudança de vida como a área de vendas me deu. Que incrível, cara. E assim, por que né, a gente estava comentando aqui nos bastidores, qual que é a visão do Flávio no mercado de tecnologia? Mercado de tecnologia, e isso casa com a minha área de formação, inclusive, eu tenho muitos amigos da área de TI. O cara às vezes tem um sistema, tem um SaaS muito bom, tem um infoproduto, tem um curso, tem até uma mentoria, só que o cara não sabe vender. Ele só vende através do digital e a gente sabe que cada vez mais o lead tem ficado mais caro. Tem. Cada vez mais. Todo mundo indo para o mesmo lugar. Exatamente, é um leilão. Cara, tem muita procura, vou subir o preço, né? Então, a área de tecnologia é uma área onde o cara é muito bom tecnicamente, só que ele não sabe vender. Como a gente teve um sucesso muito grande, a gente tem um sucesso muito grande na Doc4U, que é uma mentoria voltada para médicos e profissionais da área da saúde, os caras multiplicam isso. Quando eu vi a Doc4U, me bugou na hora. Eu falei, gente, não tô acreditando que esse cara tem um resultado desse ensinando médico a vender. Ensinando médico a vender. Tô acreditando no negócio desse. Então, a gente quer ensinar a galera da área de tecnologia a vender. Porque é um me falaram que ele vai faturar uns 100 milhões esse ano, porque o cara é uma máquina de venda, cara. E o que ele ensina? Vender, o nosso processo de vendas. Eu só queria ver a cara do médico falando assim, vou aprender a vender. Ele faz a venda da mentoria dele dentro do nosso processo de venda. Então, Os 7 passos. Os 7 passos. Então, a área de tecnologia... 7 passos do Monjaro. A área de tecnologia é uma área muito carente dessa skill de vendas. Isso é. É uma área muito carente disso. Então, a gente quer ajudar os empresários da área de TI, aquele cara que desenvolveu um SaaS, que tem um sistema bom. É engraçado falar disso, né? Porque eu tenho um menino, um amigo meu, hoje é um amigo meu, o nome dele é Bruce Willis, cara. O nome dele é Bruce Willis mesmo, né? É mesmo? É Bruce Willis. E é um rapaz novo, né? Acho que o pai dele, o pai dele eu sou mais velho que ele, então o pai dele devia ser muito fã do Duro de Matar, não sei. Eu contratei esse menino, falo menino porque ele é novo, tem seus 20 e poucos anos. Ele entrou na primeira semana, cara, ele já queria bater meta, deixa eu trabalhar no feriado, chegou cheio de fome, cara. Cara foi avançando, crescendo. Eu tive que promover esse cara. O nosso plano de carreira, eu contratei ele no CLT, tá? Nosso plano de carreira, ele é tão meritocrático que esse cara bateu todas as metas para virar um supervisor antes de vencer os 3 meses de experiência. Então, assim, eu tive que promover o cara dentro do período de experiência. Imagina, eu contratei o cara como assessor comercial, o cara bateu todas as metas necessárias, porque o nosso plano de carreira não tem nada de subjetivo, depende somente de resultado.
O cara bateu as metas, falei, cara, tem que promover o cara antes dos 3 meses. Obviamente, eu efetivei ele já como supervisor, né? Uhum. Enfim, esse cara trabalhou comigo, chegou na gerente e começou a se destacar, e ele foi atender um cliente. O cliente gostou, né? Pô, você vem trabalhar comigo e tal. E aí ele falou, cara, tô aqui me desenvolvendo ainda, trabalho, né, na WhatsApp e tudo mais. Enfim, eu sei que negociaram lá, ele começou a trabalhar para esse cara. Ele começou a trabalhar para esse cara, o cara vende um SaaS, um sistema para lanchonetes, enfim, pequenos comércios da área de Uhum. alimentação, faz toda a gestão de nota fiscal, de estoque, é um sisteminha bem bacaninha, mas simples. E ele chegou lá e foi trabalhar para esse cara. O cara ofereceu ali um valor fixo alto, ele estava se Uhum. desenvolvendo ainda na WhatsApp, né? Ele ganha mais comissionamento, ele estava meio que trabalhando nos dois ali. E ele foi e começou a bater na primeira semana dele, ele bateu todos os recordes de venda da empresa. Por quê? Porque ele aplicou a metodologia que nós ensinamos, que eu ensinei ele, Que inclusive, que eu formei isso. ele. Na primeira semana ele bateu o recorde de venda individual. No primeiro mês, ele vendeu o que os caras não vendiam em 6 meses. Aí o Uau! que o dono da empresa falou? Cara, eu vou chamar esse cara para ser meu sócio. E aí parece que uma outra cliente quis contratar ele e ele falou, não, não, vem cá. E fez a proposta. Tava pensando, vem cá que você vai ser meu sócio. E aí chamou ele para ser sócio, cara. Eu sei que, não lembro o percentual exato, mas eu sei que ofereceu mais de 40% para ele. Ele falou, como assim ofereceu 40%? Pô, é melhor você ter 60%, 50% que seja de 1 milhão do que ter 100% de 50 mil, né? Então, ele entrou ali, implementou todo o nosso processo comercial que ele aprendeu Que comigo. isso para aquele produto. Os caras têm uma média de 38 vendas por mês. Hoje a média Uhum. dos caras, conversei com eles essa semana, inclusive, eles têm uma média de 38 vendas por mês. Há um ticket ali de R$ 480, isso dá o quê? Uns 18 mil alguma coisa, se não me Uhum. engano? É isso? Se minha cabeça não tá ruim, deve dar uns próximo de 18 mil. Esse cara, a cada mês, porque é um venda de sistema, o cara paga mensalidade, é recorrente, é escalável, vende de qualquer lugar para qualquer lugar do Brasil. Cada mês o cara tá aumentando a carteira dele em 18 mil, dentro de um processo comercial. Nossa. Então, cara, é muito poderoso isso, o resultado é muito rápido. É, Por isso e, que eu e é falo. com isso que eu entrei na mentoria, né? Com a parte de tecnologia. Porque, cara, é absurdo. O mundo da tecnologia é algo assim, que você não tem limite, né? É mundo. Exatamente. É mundo. Então o cara tinha um sisteminha muito bacana, muito eficiente, tinha um mercado, só vendia através do clique, Uhum. só através de propaganda, implementou o time comercial, não precisa mais gastar dinheiro com marketing. Acabou. Acabou, o cara vai vendendo lá, paga comissionamento para os vendedores, vai O vendendo, vai cara gosta do escalando. sistema, tem uma base lá de pessoas que ele pode passar como referidos e Exatamente. tal. Então tem muita gente da área de tecnologia que tem produtos e serviços muito bons, mas não sabe vender, não sabe escalar. Sim. Então essa é a nossa intenção de O que segmentar mais para a área tem? de TI. Isso é Área incrível, de cara. tecnologia. E, obviamente, a gente não está assim, fechando, né? A gente É, está não tá falando de nichando. Uhum. infoproduto, a gente está falando do cara que tem aí um curso, uma mentoria, enfim, um SaaS, que presta um serviço, enfim, a gente consegue Tem abranger uma todas as seguradora, áreas. igual o caso do Pablo Marçal, né? Que fez o Exatamente, case e cara. aplicou na. E tem pessoas que vão querer também por esse conhecimento da formação do time comercial, Uhum. que é uma das entregas da mentoria também. Sim. Incrível. Uau! Caramba! Que o nosso tempo aqui tá acabando. Mas, cara, que aula! Já peguei vários insights aqui e tenho certeza que o pessoal, a cabeça tá explodindo. O cara já tá querendo virar vendedor Cara, tá já. querendo virar vendedor, Cara, exatamente. incrível. Muito obrigado aí por Cara, essa obrigado a você pelo participação. convite. Mega aula. E é isso aí. Valeu, Tamo junto. pessoal. Tchau, tchau. Encerramos aqui mais esse episódio e bora vender! Bora vender.